Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Way Podcast. Eu me chamo Fernando e é sempre um prazer estar aqui com vocês e também ao lado do meu grande amigo Amaury Bessa. Obrigado, Fernando. É um prazer iniciar mais um podcast, né, onde nós vamos tratar de temas do seu cotidiano que podem edificar a sua vida, né, agregar valor aí. Hoje nós estamos aqui com o Rogério, né, que tem 31 anos, tem uma história de vida muito interessante, né, abertura à vida intelectual, uma conversão muito bonita. Eu acredito que vai ser uma história, né, que tem muito a agregar aí na vida de todos, né? Seja muito bem-vindo, Rogério. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado pelo convite, Miguel, né? Primeiramente aí. Também ao Fernando e ao Mari. Prazer estar aqui, né? E vamos lá para essa história interessante, né? Com certeza, cara. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes, né, a galera que assiste aqui o podcast vai aproveitar bastante. Vai conseguir tirar muita coisa boa aqui da nossa conversa hoje, tá bom? Não tenho dúvidas. Pois é, Rogério, então a gente pode partir para começar do começo, né? Então, conta um pouco, né, de como foi esse caminho, né, até chegar à conversão. A gente brincava aqui antes de começar o podcast, né, que é uma história assim, né, bem louca mesmo. Não tem outro adjetivo para a história. É louca mesmo. Até chegar na conversão, até chegar a ser mentor hoje, né? Isso tem muito a ver, eu acredito, com a vida intelectual, né? De poder, para ajudar outras pessoas, né? Isso está muito interligado. Então a gente pode partir daí e fazer um caminho aí até chegar nesse Rogério. Aqui, né? Exatamente. Desse jeito. Cara, eu sempre fui uma pessoa, assim, que gostou muito, eu diria, vendo hoje, né? O adjetivo que caberia, eu diria. Dado as experiências, né? Existe, sim, quando eu comecei o curso de filosofia do Olavo, eu lembro também, que uma coisa que ele falou que sempre eu achei, cara, isso aí, minha vida poderia ser resumida por isso aqui. São Paulo fala que experimentar de tudo e ficar aí com o que é bom, ele fala lá. Então, era uma coisa assim, eu pensava, por muito tempo, eu tive aquele movimento de culpa, entendeu? Pô, mas, cara, eu fiz tanta coisa errada, fiz isso, fiz aquilo. E depois aquilo foi me amargurando, né? O resultado do pecado, no arrependimento verdadeiro, ele não pode ser culpa, né? Porque ele sempre te eleva. Então eu pensava, cara, isso aqui tá errado de algum jeito. Então, onde que começa, né? Começa, eu diria, né? Eu acho que o elemento principal aí foi uma busca sincera mesmo. Eu queria, desde o começo, eu queria muito saber algumas coisas, eu diria. Conhecer algumas coisas e eu sou uma pessoa que não tive muitas condições na vida, minha mãe me criou sozinho, né? E no início da minha vida não foi fácil, estudei em várias escolas, para ter uma ideia, eu estudei mais de 20 escolas públicas, em muitos lugares, me mudei, sei lá, para mais de 10 casas e foi bem conturbada a minha vida, né? Aos 12 anos de idade minha mãe tinha esquizofrenia, toda aquela coisa, e eu morava só eu e ela, né? Então, cara, desde cedo, eu diria, minha vida começou com muita responsabilidade, né? Assim, tinha que cuidar da minha mãe, aquilo tudo. Vivia meio que numa bolha, eu diria. Até que foi bom porque foi um momento que praticamente eu me abri pro mundo. Fui morar com um parente, de favor, na casa do meu avô, dormi no sofá da casa do meu avô, entendeu? Tipo, morei numa invasão com meu pai voluntariamente. Meu pai, na época, quebrou uma empresa, veio do Pará, vendeu um carro que ele tinha e construiu uma casa. Ele quebrou totalmente, só que como eu não havia tido muito contato com meu pai ao longo da minha vida, eu decidi, cara, eu vou ficar lá com ele o tempo e assim, eu sempre fui assim, trabalhei numa cavoaria com 12 anos só para eu saber como que era lá. Não precisava, lógico. Meu pai tinha uma sorveteria na época, tinha um negócio, já tava reerguendo, né? Mas eu sempre fui muito entregue mesmo, assim, as coisas. Pô, eu quero saber como é que é, eu ia lá. E aí eu comecei, né, na casa dos parentes e tudo. Alguma época da minha vida, minha mãe chegou no limite, né? De querer vender nossa casa. Ela começou a alugar, deu nossos imóveis, tudo, saiu de casa. Foi quando eu fui para casa dos meus parentes, como eu tava falando. E eu percebi que eu tinha que tomar alguma rédea ali, né? A vida me chamava pela primeira vez, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque, cara, eu perdi a minha família, que era minha mãe até Isso com então. quantos anos? Cara, eu diria que começa o processo com 12 anos e se arrasta até... Cara, isso tudo com 12 anos, esse 12, processo da... Sim. Sim, aí. Passou uns longos, sei lá, até uns 16 anos, foi quando eu já comecei aquela época de lan house, jogo e tudo, mas eu percebi, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Mesmo eu tinha aquela consciência, apesar de novo, né? E ali eu tive um estudo, por isso que quando o cara chega até mim e fala, cara, mas eu não tive base, não tive isso, eu falei, cara, esquece essa ideia aí, né? Só introduzindo, eu dou mentoria para concurso, né? E
em 2017, eu decidi que eu ia começar a estudar. Faltava 3 meses para a prova da Fundação Nokia, na época, vocês devem lembrar. E eu falei, cara, eu vou estudar, sei lá, mas não tinha base nenhuma. Eu falei, eu preciso, sei lá, retomar minha vida. Eu estava no primeiro ano na época, estava aqui no centro, numa escola pública ali na 7 de setembro, perto de onde minha mãe mora hoje, inclusive. E eu morava na Educandos, né, com a minha mãe. Ela tinha uma casa lá, antigamente. E aconteceu que eu desisti voluntariamente do primeiro ano e ia para a biblioteca da UEA. Ia lá para a biblioteca e estudava de 8 da manhã até fechar a biblioteca de 6 da noite. E falei, cara, eu vou passar nisso. O resultado chegou, né? De 60 questões eu fiz 52 questões, 26 de matemática, 26 de português. Foi um número, assim, 3 meses que para uma pessoa que saiu do absoluto, sempre foi desorganizada, assim, minha vida, no sentido de não tinha ordem, me mudava, fazia uma coisa, estava na casa de uma pessoa, uma rotina, outra. Isso reflete muito na minha vida, inclusive. A busca da ordem é uma coisa que frequentemente eu me vejo com um problema com isso. E aconteceu que minha vida foi se encaminhando para uma vida assim, de, foi passando em provas, fui passando depois na UEA, na UFAM, no IFAM, engenharia, nunca tive dificuldade com vestibular. Muito reflexo do que, eu comecei a estudar de verdade mesmo, né? E quando eu saio já da Fundação Nokia, eu lembro que eu estagiava na P&G, já fazia técnico, né? E o que aconteceu foi, a minha mãe, na verdade, me inscreveu para um concurso. Eu me lembro, eu já morava, a minha mãe já mora ali na Visconde, onde ela mora hoje, morava lá, próximo ao IFAM. E aí eu lembro que a prova era no IEA, ela me inscreveu sem eu saber, na prova da ciência, em 2012, né? Já estamos depois do ensino médio aí. Já tinha voltado para casa da minha mãe, eu voltei para casa da minha mãe. A gente voltou, na verdade, quando eu estudava para a prova da Nokia, a gente voltou a morar junto, porque realmente eu falei para ela, cara, eu preciso de um lugar para estudar. Eu não tinha onde estudar, porque eu vivia por aí, então estudava na biblioteca porque eu não tinha onde estudar mesmo. E ela falou para mim, vamos voltar, viu? Sentiu firmeza, viu? Falei para ela, na época eu tinha, sei lá, 14, 13 anos, não lembro, 14, 15. Tô retornando aqui, né, a história. Sim. E ela falou, eu falei, cara, confia em mim, vai dar certo, entendeu? Tipo, sabe assim, uma coisa praticamente, vendo hoje eu percebo como Deus já estava ali comigo, mesmo que eu nem fizesse noção, né? Para vocês terem uma ideia, minha mãe, ela foi até muito tempo da vida dela e eu nunca fui batizado na igreja católica, não tenho uma história com as pessoas de crisma, catequese, batismo, tudo. Né? Meu batismo se aconteceu depois, numa igreja protestante, nesse período que eu estava na casa de parentes, né? E aí, ocorre que a minha mãe me inscreveu nesse concurso da ciência, retornando, né, em 2012. Faltando uns 15 minutos para a prova, né? Ela me acordou, eu lembro. Cara, tem que fazer a prova do concurso, tem que fazer a prova do concurso. Eu lembro que esse concurso tinha 60 mil pessoas, eu nem queria ir. Eu fui, tipo assim, não tomei banho, me levou lá de carro, lá no EA. Chegou lá, não tinha caneta, comprei uma caneta lá na frente do negócio. E eu não estudei nada para esse concurso, eu nem sabia o que eu ia fazer, para ser sincero. Era um domingo, eu não queria nem saber de prova, nem queria guardar, tipo... Ele chegou lá, depois eu vi 60 mil pessoas e eu fui olhar, cara, o gabarito tem português, raciocínio lógico, informática. Eu fiquei, tipo assim, tão bem colocado que eu fui chamado. 3 meses depois eu já estava sendo chamado e eu fiquei, cara, como é que tá entendendo? O negócio foi meio acidental, assim. Quando perguntam, como é que foi, tu planejou? Eu falei, cara, eu simplesmente me acordaram 15 minutos e falei, tá entendendo? Aconteceu. Acho que o estudo pros vestibulares também ajudou muito, né? Porque tem... Ou não? Cara, aí que tá uma coisa interessante. É que eu acho que eu sempre gostei muito de matemática, desde que eu comecei a estudar no período que eu falei. Então, quando eu comecei a me reeducar, eu comecei a criar gosto por aquilo. Só que eu sempre tive uma característica interessante. Eu sempre estudei o que eu gostava, entendeu? Eu nunca gostei, assim, por exemplo, a grade da escola. Foda-se, não tá entendendo? Eu só queria estudar. Eu queria, na época, eu queria ler Nietzsche, eu queria ler não sei o quê. Eu sempre, paralelamente, comecei a ter um gosto por aquilo, estudar e ler, só que eu, por exemplo, tem matemática, por exemplo, eu me lembro na Nokia, no primeiro ano, que o professor brigou com a minha mãe numa reunião porque falou, cara, ele gosta de matemática, ele é o melhor aluno que tem aqui, o bom aluno, mas, tipo, a aula tá de uma coisa e ele tá estudando, tipo, sei lá, cálculo, tá entendendo? Tipo, eu não tava nem aí pra aula, eu nunca gostei de ver aula, essa era a ideia, tipo assim, eu queria estudar, eu tinha minha grade ali, eu estudava e dane-se a aula. Né, cara? Porque isso é muito importante até, né? Porque a gente cria... É mais fácil que a gente crie um gosto ali, uma rotina de estudo, quando a gente estuda aquilo que a gente gosta, né? Sim. Quando é forçado ali, de certa forma. Sim. Isso aqui eu acho que é até uma coisa boa pra gente falar, né? Só pegando o gancho daqui. Sim.
quando a pessoa geralmente não tem nenhum hábito por estudo, leitura, aí do nada não, geralmente ela tem uma motivação ali pra querer começar, né? Não é qualquer coisa que tu vai pegar, bicho. Tem que ser assim, poxa, o que que tu gosta, né? Sim, O que que tu sim. gosta, a partir dali tu começa a criar um gosto, né? Com certeza. Basicamente o que aconteceu contigo, né? Eu gostava de estudar e tinha facilidade aquilo que eu gostava, aquilo que eu queria estudar, né? Muito importante isso. Esse é um dos princípios da educação liberal, inclusive é um dilema da educação, né? O dilema da educação é juntar alguém interessado com aprender com alguém interessado em ensinar. Então, tem que haver uma mútua, né, trabalho ali, porque se o cara está disposto a ensinar, mas ninguém está disposto a aprender, não vai acontecer, entendeu? Porque, de fato, o que acontece é que a gente tem inclinações, né? E nessas inclinações a gente tende a certas coisas que a nossa alma mesmo, entendeu? A nossa vida, entendeu? Deus nos chama mesmo para aquela coisa. E acontece que a gente vai seguindo, se a nossa educação, em tese, ideal, teria que se basear nisso, né? Então, mas o que acontece, obviamente, não é isso, né? Tipo, tanto que, por exemplo, a minha crença, e na verdade também é um fato. A escola não tem como gerar educação, né? Porque, de fato, ela foca, sei lá, numa coisa que está num currículo, cumprir um currículo, entendeu? E não tem a ver com educação, até a meu ver. E muito pensando hoje, eu penso, cara, ainda bem que eu me dediquei a estudar o que eu queria, tá entendendo? Porque eu comecei a me educar em uma hora, entendeu? Mas voltando à história, então quando foi depois, né, em 2014, eu acho, eu passei 2 anos na Sensa, né, trabalhei no SAMU, trabalhei um tempo lá na diretoria geral. A primeira base que eu fui lotado foi na Cidade de Deus, eu me lembro. Cara, era longe pra cacete. Eu ia, sei lá, plantão, eu trabalhava lá, mas, pô, era legal pra caramba. Foi um dos melhores trabalhos que eu tive hoje, eu diria até. Era muito legal trabalhar lá, eu gostava muito. Em 2014, eu abro o concurso da Petrobras, eu nem sabia que tinha concurso da Petrobras, pra ser sincero, também. Eu não era muito ligado nessas coisas. Minha mãe, de certa forma, foi coordenando as coisas, né? Por exemplo, a Nokia, ela tinha sonho, então eu sabia que, por exemplo, muito do que eu falo hoje, inclusive na minha mentoria de concurso, que tem a ver muito com... O pessoal foca muito no pote de ouro no fim do arco-íris, assim, pô, o meu salário, quando eu tiver isso. E eu falo, cara, coloca uma foto de uma pessoa quando tu estiver estudando, tua mãe, o teu filho, tua esposa, tua esposa, e pensa que isso é por alguém, porque a situação da minha mãe era muito grave, de tipo assim, às vezes tinha que ir no Eduardo Ribeiro para resetar, para tá entendendo? Dormir mesmo, para pagar, porque não tinha jeito, a medicação não dava jeito, era bem ruim o negócio. Então, como eu sabia que era um sonho da minha mãe ter estudado na Nokia, pô, as situações adversas, teve eu também, etc. Ela não estudou lá. Eu meio que quis agradar ela nesse sentido de, pô, vou fazer por ela, entendeu? E não era uma coisa assim, eu quero estudar na Nokia, eu quero passar no concurso, tá entendendo? Eu percebi que cedo, né, que tudo que a gente trilha na vida, logo, logicamente, que eu não percebi na época, mas vendo hoje eu vi a minha inclinação era por alguém e aí dava certo, entendeu? Quando eu falo, pô, quando tu estiver sofrendo, quando estiver mal, olha para aquela foto, vê aquilo e te pensa, tem alguém que depende desse meu sacrifício aqui, entendeu? E isso ajuda muito, porque me ajudou muito mesmo, né? E agora em 2014, quando eu vai ter o concurso da Petrobras, minha mãe fala, vai ter a Petrobras e tal. Até hoje ela fica assim, ei, vai ter o concurso disso aqui. É aquela coisa de mãe, né? Obviamente, mas que quer o bem do filho e tal. E aí nesse concurso eu estudei realmente, né? Tipo assim, 3 meses estudei pra caceta. E fui já, vamos dizer, eu sempre tive uma facilidade muito grande para estudar esse tipo de coisa. Que, por exemplo, ao longo da minha vida, as pessoas me perguntavam, cara, mas como que tu faz? Tipo, eu não conseguia entender essa pergunta, porque eu falava, cara, tão fácil, Só entendeu? fácil, né? Só vai lá e estuda 3 meses e é fácil. Sim, Tu estuda 20 horas por dia por 3 meses, tu vai passar, não tem... É de boa, pô. super Estuda simples, 20 cara, horas, não é dorme difícil, 4 E se dormir 4, né? A prova do Petrobras, pô, eu fui... Tava tão acostumado a dormir nada que eu fui amanhecido pra prova, eu errei muita leseira. Eu não conseguia dormir, simplesmente. Falei, cara, vou amanhecido pra prova, né? Cheguei lá, sono do cacete. Ano passado, inclusive, eu passei na prova da Prodan. Eu fui amanhecido porque meu filho tinha nascido no domingo. Não, na sexta a prova foi no domingo. Eu tava praticamente 2 dias sem dormir, a prova era meio-dia. Cheguei lá pra fazer a prova, a primeira coisa que eu fui, pô, vou ao banheiro dar uma aliviada e tal, pra ficar de boa. Assim, fui fazer, assim, fazer mijar e tal.
beber uma água. Eu falei do sentido, pareceu outra coisa. Não, mas eu tava com muito sono de bermuda, minha calça tava podre, que eu tava 2 dias com ela na Samel, lá com a minha esposa. Com uma bolsa, barba grande, que eu tava uma semana com ela, que ela se internou uma semana antes. Aí, pô, fui ao banheiro, cheguei lá, meio-dia. Quando eu entro lá, aí eu tô bem mijando, eu olho, falei, cara, essa moça tá no banheiro errado, cara. E depois, quando eu saio, o banheiro feminino, eu, caraca, mano, que diabo é isso? Puta que pariu. Eu tava com muito sono, muito sono. Aí, chegou lá na sala, Essa moça. Não, eu julgando, né? Pô, cara, essa moça tá no banheiro errado, mano. Tipo, quando eu tava saindo na porta, mas ela falou, agora eu lembrei. Moço, você tá no banheiro das mulheres. Aí eu olhei pra placa, caramba. Muito sono. Mano, eu lembro que eu abri a porta, o pessoal olhava assim, tipo, mano, esse cara tá totalmente perdido. O que ele tá fazendo aqui? Eu falei, mal sabiam eles que eu ia passar, né? O perfil do cara, né? Porra. Mas aí, cara, então eu entro na Petrobras, né? Trabalhei longos anos lá, quase 10 anos, né? Até 2 anos atrás. E eu fui mandado pro Rio em 2014 ainda, curso de formação, né? E um pouco antes ali, saindo da ciência, já entrando na Petrobras, iniciou um problema na minha vida. Um problema na minha vida não, que não foi um problema de fora, fui eu que mesmo fui atrás, né? Então, eu comecei um problema na minha vida, que foi as drogas, né? Eu comecei a... Isso qual ano? Cara, eu acho... Não, eu tenho uma história, inclusive, interessante, porque eu tinha um preconceito muito grande com a droga, porque em 2011, nessas andanças que eu falava da casa da minha tia, que eu morei com meu avô, com meu pai, eu tive um episódio de uma pessoa que me aliciou mesmo, sabe? Tipo, um cara mesmo e tal. Sim, sim. Me forçou ali a fazer uso de uma substância inalante, né? Não sei, pode falar? Pode. É loló? E aí eu passei Tranquila, produção. Você vai cortar aí. Eu passei muito tempo traumatizado com isso mesmo, tipo, sabe? Sendo que eu cresci em lugares assim, pô, perigoso, com droga, sabia de história de tio meu, etc e tal. Então eu tinha meio que aquele negócio, né? Mas aí é aquela circunstância da vida, né? Assim, o meio mesmo, né? O meio que tu vai se metendo, né? E as pessoas vão te apresentando e, tipo, tu sabe que tu vai se metendo naquilo, né? Eu vendo hoje, eu percebo que como eu tive responsabilidades, eu penso, né, na verdade, não sei se tá certo também, responsabilidade muito cedo, eu penso, cara, eu praticamente, infância e adolescência, tipo, tava tentando fazer uma coisa, estudar, trabalhar, aquela rotina, tipo, e eu comecei a ganhar dinheiro, tipo, muito mais dinheiro do que, por exemplo, as pessoas que estavam na mesma, por exemplo, assim, na mesma faixa etária ali, no mesmo nível, muito mais cedo e muito mais dinheiro, né? Porque, pô, comecei a ganhar muito mais dinheiro do que eles. Claro que tinha gente que tinha pai, etc e tal, mas eu digo por mim mesmo, né? Eu comecei a ganhar dinheiro, então, obviamente eu não era acostumado, né? E acontece o natural. Em 2014, então, eu começo ali, já entro na Petrobras e começo automaticamente, tipo, fumar uma maconha e tal, né? E essa vida vai desembocar nos episódios muito dramáticos da minha vida mesmo, né? Que começa num nível, cara, muito grande, né? Passa ali por 2014 até 2019, né? Foi quando eu parei, mais ou menos por abril, março, abril de 2019, fez 4 anos agora, né? E aí, cara, acontece que eu já estava saturado naquela vida, né? Mas por um ponto exatamente, né? Em 2018, um amigo despretensiosamente sabia que eu já estudava, que eu sempre gostava de ler. Eu embarquei muito nessas coisas do niilismo, desde do ensino médio, aquele pacote inteiro, né? E positivismo, e ciência, essa coisa toda. E então, isso meio que eu percebo hoje, o movimento, que aquilo foi moldando o meu imaginário, né? Foi moldando no sentido de eu fui me tornando cada vez mais aquele tipo de coisa, a minha conduta, né? Isso é importante a gente falar, né? Porque, de certa forma, a forma como a gente vai formar o nosso imaginário é a referência que a gente tem para enxergar o mundo também, né? Então, diante lá daquela situação, já que tu bebia do positivismo, do niilismo, aquilo vai moldando a forma como tu percebe a realidade também, né? Então, é mais ou menos isso como tu falou, isso, eu vou me tornando aquilo também, né? A forma como eu vejo o mundo é mais ou menos aquilo. E é importante a gente falar isso, né? É importante a gente chamar de atenção, poxa, como é que a gente forma o nosso imaginário? O que a gente está absorvendo, né? Importante. E, cara, é involuntário, assim, a pessoa não percebe, vai acontecendo mesmo.
se ela não tem cabeça, né? Pô, Aristóteles falava que a filosofia é uma coisa para homem maduro, né? Desde a antiguidade, desde a paideia, na Grécia, na Idade Média também, já com a educação liberal, a filosofia começa, né, a partir dos 30 anos, a partir de que a pessoa tem mesmo experiência, fez uma besteira na vida, conhece alguma coisa, já tem uma bagagem de literatura. No começo, eu diria, é importante ler literatura mesmo, ter umas experiências, né? Mas aí acontece que a gente está invadido por essa ideia de pensar com a cabeça mesmo, a sua cabeça, e a pessoa começa a se arrogar de um poder. Olha como eu leio Nietzsche, olha como eu falo uma frase de não sei do que. Aquela soberba mesmo, né? E só É que bom, essas é bom coisas... quando lê, né? O É ruim é bom. quando só vê a frase. E diz que lê. Mas eu acho que até para complementar isso, né? Aristóteles fala, né? O jovem raciocina mal, mas ele tá se referindo ao imaturo, né? E aí, como a gente pode ver que hoje as pessoas... Não é só o jovem, né? Esse jovem aí, do Aristóteles, às vezes chega até os 35, bem longe. até mais, né? Sim. Então, assim, esse raciocínio mal Foi é generoso, mano. 35. esse mau uso mesmo da inteligência, né? Esse mau uso de uma inteligência, só pra deixar claro. Não da inteligência do Rogério, de ter passado nos concursos, mas uma inteligência de perceber a realidade como ela é, né? E agir na vida de acordo com esse eu, né? Que eu gosto sempre de falar disso. Né? De ter essa percepção da realidade, de estar instalado na realidade. Fala muito isso hoje, né? Do instalar-se na realidade. Então, assim, e só uma pessoa que tem a inteligência ali, né, ordenada, vamos dizer assim, uma certa inteligência, né, consegue ver isso, consegue estar instalado na realidade. Sim. Consegue pensar bem, né, consegue raciocinar, como o próprio Aristóteles fala, que ele fala que o jovem raciocina mal porque ele não consegue ter esse balanço da vida. Sim. Sabe, ele não consegue, a cabecinha dele tá muito fechada, né, como o Dr. Pacheco fala, a ideologia, né, fala da ideologia. Cara, a ideologia, qual é o problema da ideologia? O ser humano é um mundo e a ideologia é... E bota ele dentro de um saco pequeniníssimo. Pequeniníssimo, né? Então, eu falo de qualquer coisa que não tem nada a ver com os assuntos lá que a ideologia fica abordando todo dia e a pessoa já se ofende. Ela não consegue pensar fora da casinha, sabe? Sim. Ele fala o quanto isso é um embotamento da inteligência da pessoa, né? Sim. Razão, sobretudo, a palavra mesmo tem a ver com proporção, né? Proporção entre o causa e consequência e saber medir isso. E geralmente quando a gente é mais novo, a gente não sabe fazer esse cálculo bem mal mesmo. Você não sabe que, será que se eu fizer isso aqui, minha vida vai se ferrar? Acho que não, né? Vou lá rapidinho. Bora Vou testar aqui. fazer rapidinho. Né? Então, cara, eu não sabia fazer isso. Realmente era assim. E aquela coisa, quanto mais o cara vive essa vida egoísta e tudo, então o cara pensa que, cara, olha como eu sou brabo mesmo, como eu sei fazer as coisas. E o cara fazendo merda. Mas era aquilo, cara. Uma coisa que eu noto, né? Era a sinceridade mesmo que eu tinha. Porque eu gostava de fazer, mas eu não queria... Tipo assim, eu percebi a minha vida, eu sempre vi... Assim, geralmente, o nosso ciclo de experiência vai se... O cara tem o grupo da Lan House, o grupo do CS, depois o grupo do não sei o quê. O itinerário do... Que o Olavo sempre fala, né? O cara que vai se metendo em um grupo, em outro grupo, em outro grupo, em outro grupo, para agradar os grupos, né? E a minha vida foi um pouco disso, mas eu sempre tive aquela percepção que eu era um estranho no ninho, porque eu pensava, cara, não tá entendendo? Do jogo eu jogava pra agradar, eu fui viciado em jogo um bocado de tempo também, em poker, em Dota, em um monte de jogo também. Essas coisas tudo vem junto, né? A gente pensa assim, o cara acima do peso, que joga, que trabalha mal, tudo isso, ele vem junto, né? Porque uma coisa vai puxando a outra e a pessoa vai acabando acorrentada por tudo, no fim das contas, né? Quando a pessoa vê um problema de vício, não é o vício em si, tem toda uma vida inteira de rotina, de coisa, de sei lá o quê. Eu nem diria trauma, essas coisas, né? Eu não sou psicólogo e tal, mas eu diria assim, as coisas que a gente se coloca mesmo, né? Essas coisas que a gente acaba se colocando que vão acorrentar a gente. Então, em 2018, né, esse meu amigo falou pra mim, cara, tu gosta de ler essas coisas e tal, vê esse cara aqui, o Olavo de Carvalho era, na época. Eu lembro que eu era esquerdista covarde, eu costumo dizer. Porque eu sabia que tinha alguma coisa errada, eu não sou aquele cara, não vou comprar a bandeira toda, mas, tipo, eu não consigo entender as coisas direito, mas eu também não vou criticar. É uma coisa meio assim, eu não era nem muito esquerdista, nem muito, mas nem muito nem pouco, né? Mas eu era, né? Pô, obviamente, o cara que tava no automatismo ali, né? Mas em 2018, quando eu conheci o Olavo,
a minha vida começou... Inclusive, esse ano eu tava olhando meus stories de 2018 para 2019. A minha vida começa num estágio dramático entre uma vida e a outra. Eu tava lendo Olavo, latim, e ao mesmo tempo ia pra uma rave e tava, sei lá, uma história bebendo no final de semana. Tipo, eu percebi aquele negócio. E eu pensava, cara, engraçado porque eu não tinha essa percepção. Na minha percepção, eu parei e comecei, sei lá, mas tá entendendo como funciona? E, obviamente, alguma das duas coisas ia ganhar, né? Tipo, alguma vida tinha que ganhar, sobrepor a outra, não tinha como, né? Eu já tava muito cansado, né, dessa vida mesmo, do passado. Tava muito endividado, muito endividado. Tava muito viciado, muito viciado. Eu tava, assim, com uma vida totalmente desorganizada, entre trabalho. Tinha parado a faculdade na época, tinha... Cara, é um desequilíbrio total mesmo, né? De tudo que eu causei pra minha vida, né? E aí eu percebi que de 2019, né? Como eu tava falando, algum lado venceu e foi a verdade, né, cara? Eu queria te perguntar, tu falou, né, que nesse período aí das drogas e tudo, tu acabou vendo algumas experiências, assim, Sim. bem marcantes até, né? Teve alguma, assim, nesse período, tirando já perto da tua conversão, digamos assim, né? Sim. Já naquele início, no meio da situação, teve alguma situação ali, cara, que tu se olhava e dizia, cara, será que eu tô no fundo do poço? Ou não tinha ainda essa consciência de que, será que eu cheguei lá ou não? Eu acho que é interessantíssima essa pergunta do Fernando para as pessoas que estão na mesma situação. Porque o cara não enxerga mesmo. Porque o cara não enxerga. Eu conversava com um amigo, com um irmão meu ontem, ele me ligou, com a situação de que minha família tem só por parte de pai, né? Então, enfim, ele tinha um irmão adotivo, algo do tipo, que tava com problema, né, com droga. Ele falava assim, cara, ele joga a oportunidade que eu tô dando pra ele e ele não enxerga. E eu já tive outras experiências com outras pessoas, né, que foram dependentes e era a mesma situação. Não adianta falar, nem adianta tu fazer algo pela pessoa. Porque parece que não enxerga. Então, eu acho que essa pergunta do Fernando ela é muito boa por isso. Se Cara, tinha essa interessante consciência essa ou não. pergunta, porque eu tava meditando isso até um pouco ontem. Eu tava lendo o evangelho do cego de Siloé, né? Que Jesus falava lá que quem acha que vê não veria nada, mas quem tá cego iria ver, né? E eu vejo, por exemplo, em 2017, quando eu comecei nessa vida, em 2017, já em 2017 mesmo, não, desculpa aqui, eu confundi as datas. Em 2014 entrei no Petrobras, né? 2017 começa mais ou menos ali a vida mais pesada nas drogas, mas só que eu já tava, né, com o pé desde 2014, 2015 já comecei ali. Mas já em 2015, um ano ou 2 anos já nessa vida, eu DPT num carro em 2015. Tipo, lá na 7 de setembro, minha mãe mora na Visconde, né? Passou, 7 de setembro, passou bem no IFAM, na esquina, dava pra direita. Minha mãe mora ali naquela rua, naquela parte da Visconde. E eu tava num bar, eu me lembro, lá no centro. Mal Rosto, eu acho que era, na época. Tinha DJ, uma época lá, 2017, eu me lembro bem. E eu tava com umas amigas lá e tal. Aí eu tava com umas amigas lá e tal. E eu lembro que eu encontrei um amigo meu lá que era da Petrobras. Esse cara, ele tava no bar nesse dia. Ele trabalhava na Petrobras junto comigo. Só que ele tava no bar porque ele fazia engenharia de petróleo na UFAM, me lembro. E ele tava começando uma empresa de chopp artesanal. Então ele tinha feito um chopp de abil com açaí, alguma coisa. Eita, Pois era um chopp... Esse chopp aí foi bom, hein? Pois era, um chopp, nem me lembro. Pois é. Aí eu lembro que eu cheguei no bar com umas fichas e falei assim... Eu fui comprar a ficha e ele falou, e aí, cara, como é que tá e tal? Aí eu, pô, beleza, tá fazendo aí? Não, eu tô com meu chopp aqui e tal, eu tô divulgando e tal. Mas, bicho, já que eu te conheço, pega um copo aí, quando tu vier, pega aqui e tal. E eu lembro que nesse dia também bebi muito chopp, eu não sei dizer quanto. Lembro que eu comi algumas coisas lá premiadas também. Eu não sei se pode falar abertamente. Pode falar abertamente? Fala, mano. Qualquer coisa a gente checa depois a política do YouTube, a gente coloca o pi na tua fala. Comecei a comer um brado de maconha lá, comi uns 2, se eu não me engano, fumei pra caralho. E aí, na época eu ainda tava assim, já tava, pô, pesado, mas eu digo, eu já tava pelo menos como fala o droga, tu
Tu usa droga? Não, eu só fumo maconha. Eu tava, tipo, com aquela consciência ainda, sabe? Não, eu Só droga, não, eu maconha. só fumo maconha. Eu sou da galera que fica de boa, não gosto de adrenalina, não. É porque, não, o cara, tu usa droga, o cara fala, não, só uso maconha. Eu falei, porra, cara, tu usa droga, Tem que me porra. ajudar, né? Mas eu tava nessa cabeça aí, tava nesse espírito aí. Aí fiquei loucaço, né? Só que eu lembro que alguém me ligou e tal, e morava cruzando a rua da minha mãe. Eu nem ia pra casa, na verdade. E falou, não, vem me pegar aqui e tal. Aí eu saí de lá, loucaço, chegando na esquina, e eu vejo hoje, cara, foi a graça divina. Sabe, eu não sei se vocês conhecem ali o Bar do Alex, eu acho que é, naquela praça ali, na 7 de setembro, Não. quase. Tem uma praça e tem um bar que dá muita gente ali. Sim. Cara, eu simplesmente dormi no volante, lá na Getúlio Vargas, apaguei mesmo. E aí, eu não tô contando isso que eu vi, mas me contaram que aconteceu isso. Inclusive, eu não lembro. Eu bati num carro do lixeiro, assim, com a direita do carro, e desde da Getúlio Vargas até 7 de setembro, eu não me lembro de nada, desde o começo do trajeto, só para que fique claro. O carro, eu parei atrás de uma pampa que estava parada ao lado de um bar que estava muito lotado, não atropelei ninguém. Cara, se eu tivesse ido, vamos dizer, um pouco mais para a esquerda, eu ia invadir um bar com muita gente, entendeu? Sendo que, Cara, ia matar. por graça divina, eu parei atrás de uma... Eu sequer fiz esse cálculo. Imagina se o carro vai um pouco para a esquerda, entendeu? Olha o que eu tô fazendo, entendeu? Percebe que é o cálculo que a gente tá falando mesmo, de uma proporção da causa e consequência. Não sabe fazer esse cálculo, né? Na hora tu não conseguiu ver isso. Tipo, meu Deus, se fosse um pouquinho mais... Cara, eu teria- tava tão louco, olha o que aconteceu. Eu lembro que eu tava apagado, o carro bateu, acabou. Sim. Atrás de uma pampa, que só ferro, né? Obviamente, acabou o carro. E eu tava dentro do carro, e aí eu... Tinha muita gente em volta, e o airbag tinha estourado, então tava muita fumaça, entendeu? E aí o que ocorre? Quando eu acordei, eu me lembro de ter muita gente, só que eu comecei a olhar assim, e todo mundo tava gritando, cara, vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir. Aí eu, tipo, olhei assim pra todo mundo, cara, já que vai explodir, eu tenho que ir embora, né? E, tipo, dei na chave do carro, me lembro benzinho. E, tipo, aí o cara começaram a falar, ele quer fugir, tipo, sendo que eu não sabia nem que eu tinha batido, entendeu? Aham. Aí eu olhei pra frente do carro assim, eu, caceta, velho, tipo, como assim, O que mano? aconteceu aqui? Agora que eu percebi. Tá entendendo? Eu nem percebi, tipo, já que vai explodir, é melhor ir embora, né? Tipo, Sim, sim. eu, tipo, dava na chave do carro, dava na chave... Eu lembro muito bem disso, mas eu não lembro de nada até então, né? Como eu nem tinha chegado lá. E foi, cara, graça divina, porque, de fato, eu podia ter feito uma merda muito grande ali, né? E assim, cara, no momento a gente já viu que, cara, não teve como ter percebido ali. Mas, digamos assim, se tu lembra, né? Nos dias depois desse ocorrido, por exemplo, chegou a haver pelo menos uma reflexão ali, uma tentativa de criar uma consciência da coisa, ou não havia mesmo, assim? Cara, não. Eu digo que não. Não, Eu né? senti muita culpa no outro dia, né? Pela besteira, lógico. Mas aquela culpa, assim, eu diria... Mas o remorso. Porra, não era pra eu ter batido o carro. Por que eu fiquei dirigindo? Sei lá, por que eu fiquei louco? Sei lá. Semana que vem tava de novo lá, tipo, entendeu? Não era... Pô, não é isso. Não pode ser arrependimento. Arrependimento tem... Sim. O arrependimento carrega a reparação junto, né? A pessoa tem a vontade de... Não, eu tenho o dever, na verdade. E ela quer mesmo, pô, eu tenho que reparar o que eu fiz, né? Pô, o que eu causei pra minha mãe, pra alguém, Sim. né? E não tinha aquilo, só queria... Aquilo, no fundo, é um egoísmo. Cada vez mais um egoísmo, né? E a pessoa geralmente tende a... Ah, cara, olha como minha vida tá uma merda, tipo, entendeu? Então, deixa eu fumar um aqui entendeu? Pra ficar de boa aqui. Pra fugir mesmo. Fuga mesmo da vida real, dos problemas normais da vida, não é? E eu realmente não tinha isso não, mas eu lembro que piorou muito, né? Eu lembro que eu fazia uso de uma substância de cocaína, mas eu sei que isso daí, pelo menos em 2017, me impactou muito, que eu tinha um tio que morreu em julho de 2017, né? E foi, inclusive, o ano que eu dei PT no carro, dezembro de 2017. Então, de alguma forma, eu vejo que existe uma conexão daquilo, e também sempre morou eu e minha mãe, como eu falei, teve aqueles episódios, claro, morei na casa de outras pessoas. Minha avó passou a morar comigo, juntamente com o filho desse meu tio, porque a mãe dele era uma pessoa, assim, totalmente viciada, tinha muitos filhos, entendeu? Sim, sim.
E E o o pai pai tinha dele morrido. morreu com um episódio, tipo assim, de cocaína. Então eu falei, cara, essa aqui eu tenho que parar, entendeu? Tipo assim, eu tive aquela consciência. Pô, então em 2017 já tava nessa. Iniciou ali Também na cocaína, né? Cara, Hã? eu sempre falo isso. Acho que eu já conversei, inclusive, aí com nossa equipe da produção aí sobre isso. O Miguel. E falando assim, que eu fui muito protegido por isso, né? Tipo, eu fiz muita coisa na minha vida e tal, mas eu acredito que eu não fui pra droga por conta disso. Porque eu tava próximo de quem tava já no estágio alto. Então aquilo eu falava, cara, eu vou fazer de tudo na minha vida. Mas isso eu não vou porque eu não quero ficar desse jeito, entende? Cara, Tipo, eu vi pessoas assim perderem tudo, bicho. E aí eu falava, cara, isso não dá. E assim, o ambiente, eu não vou falar o nome da escola, óbvio, embora outro dia escapuliu sem querer aqui. Escola o conhecida pessoal aqui de pesquisa dos Manaus. anteriores lá. Cara, eu vou Exatamente. saber qual que é Isso essa aqui- escola. Tô zoando. Escola bem conhecida aqui de Manaus e tal, a gente vivia num ambiente muito cercado disso, bicho, de droga e tudo mais. Eu já sei E até não onde só é. isso, Acho que é assim. E não só isso, mano. Tipo, os outros ambientes que eu vivia, né? E tenho essa certeza, assim, comigo. Carrego essa certeza comigo que só não fui pra saber por conta disso, cara. O resto, bebida e tal, eu tive muito contato. Agora, droga, eu acredito que foi uma coisa que eu fui protegido, sabe? Eu vejo até a mão de Deus, assim, pra eu não ter ido, porque, cara, por exemplo, nessa escola mesmo que eu tô falando, tinha portas abertas, assim, na própria escola, né? Nas festas e tal. E tu ter falado isso é muito importante, né? Porque é bom que as pessoas que estejam escutando, e se tiver alguém escutando que esteja nessa situação, olhe e pense dessa mesma maneira, Vai dar sabe? merda. Exatamente, A vai dar PT, merda. PT é uma oportunidade de parar. Se nunca, o PT não cai, é uma oportunidade de parar, né? Tipo, eu vejo É. hoje em dia, pô, um problemão na época, fiquei puto, tipo, mas eu pensei depois, cara, era uma. Deus falando, e aí, vai parar Bora ou não parar, vai né? parar? Né? Exatamente. Não Rogério, aconteceu nada comigo, tá? Nada, 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 nada. Não se machucou? Nada. Zero, zero, zero. Não fui no hospital, pra ter uma ideia. Caraca. Nem queria ir. Tá. Vamos lá, vamos retomar que é a segunda vez que eu cortei não, tá o... eu ia, na verdade, só te fazer uma pergunta, né? Porque assim, né? Inicialmente, ali, acredito que isso tenha sido só algo teu, problema teu. Mas conforme a coisa foi avançando, é comum que isso aí acabe se tornando um problema não só teu, mas das pessoas que estão próximas de ti, né? Como que foi, assim, pra tua família, ou pelo menos pros teus amigos, o povo que estava próximo de ti, como isso afetou eles? Cara, minha mãe é a pessoa próxima, né, na real mesmo, né? De fato, minha família se resumia a minha mãe e até então, em 2017, o meu primo e passou a morar comigo, né? Que minha mãe começou a criar ele até hoje, né? E minha avó. Mas minha mãe sofreu muito, cara. Muito mesmo. Não foi fácil. E, tipo, endividei minha mãe também, tá vendo? Assim, Caramba. foi bem complicado, cara. Porque eu digo assim, a pessoa não tem consciência de que, não, isso aqui eu tô fazendo, mas é porque, tipo, o cara que é viciado, ele vai trabalhar mal. E depois, consequentemente, ele dorme mal. E, consequentemente, ele vai se amarrando cada vez mais. E ele faz tudo de maneiras que a vida dele vai se encaminhando pro buraco mesmo, pro fim do pulso, como aconteceu comigo. Né? Essa coisa do meio que tu tava falando, depois que eu saí disso e comecei a ver pessoas que, por exemplo, eu passei ao longo da vida, que tinham aquela coisa de estar ali por perto, mas é um amigo da escola, e o cara fala, não, mas eu só vou lá beber, eu não uso bala, eu não fumo maconha, eu não gosto dessa coisa, eu não gosto de droga. E o cara lá, hoje em dia, mudou o cenário, tá entendendo? Quase 5 anos, pula para 4 anos hoje, 5 anos uma pessoa específica eu tô falando, que eu não vou citar, claro, e eu vi a pessoa ser assim. Cara, a lógica é essa, porque a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, e foi o que eu fiz, é parar de agradar os outros. A pessoa tem que cortar o meio, né? As pessoas. Cortar um beijo. Porque o meio vai te impulsionar a fazer isso. Tu vai tender a ser medíocre. O que vai acontecer é, tu vai se nivelar para baixo, né? Tu vai tentar caber naquilo, né? É o que a gente faz. O adolescente, de fato, ele faz isso ao longo da vida, via de regra, mas que não era para ser a regra. O Lan House, depois o jogo, depois a bebida, e depois não sei o quê. E o cara vai galgando grupos e grupos do rock, sei lá. Eu gosto de ir pra sertanejo. Sempre fica naquele linguajar e tal. Isso tem muito a ver com uma burrice mesmo, né? De querer agradar os outros, né? É burrice mesmo disso. Sim, e é engraçado porque não precisa nem estar com uma vida reta e tudo mais. Só o fato de você não ir pra essa questão da droga, ele já é uma exclusão, né? Tipo, Sim. mas natural. Sim. Embora eu não me importasse com isso,
Mas perdi vários amigos, assim, sabe? Tipo, cara, nada a ver, entendeu? Tipo, mas Tu é sempre com essa careta. proteção, sempre com essa proteção do exemplo que eu tinha próximo de mim, que eu não vou citar quem é, óbvio, e nem vou citar quem era, se é parente, amigo, enfim. Sim. Mas isso me protegeu muito. E eu até queria, né, retomar essa parte que tu tava falando, né? Tipo, que o episódio do teu tio ter morrido e de ter vindo te protegeu muito, né? E Sim, foi o que porque sim. nessa época eu lembro, os meus amigos na época, né, pô, já era totalmente essa droga específica. Né? Sim. E esse episódio, graças a Deus, eu vejo, cara, se eu tivesse ido pra aí, eu tava muito ferrado pra sair disso aqui, porque o buraco ia ser bem mais embaixo. Né? Ele já tava assim, vamos beber, vamos. Vamos beber, vamos. E vamos open Sim, bar, eu ia pro open bar praticamente pra. sim, sim. Entendeu? O open bar era desculpa, né? E depois eu percebi que, cara, tá todo final de semana, entendeu? Tá todo sábado, domingo, às vezes vamos beber quarta-feira no bar no centro, vamos e tá. E esse meio é uma coisa muito importante, né? E também o impacto, né? Que isso, as coisas vão acontecendo e tu começa a perceber e tu fala, cara, isso aqui... Porque é uma consequência que tu começa a enxergar lá na frente, porque como a gente não faz um cálculo da razão perfeito ali, né? O cara tá mesmo num saco, quando acontece um choque desse, o cara pega assim, pô, existe uma consequência, tá entendendo? O cara começa a despertar pra ele, pô, tem uma consequência assim, né? Só que tem aquela coisa, né? O cara tem sempre na vida as opções, né? Eu vou pra esse lado ou não vou, entendeu? Tá entendendo? E mesmo naquele problema todo, inclusive foi uma coisa positiva no sentido de eu fui parando e eu vi. O que é muito interessante na minha vida? É que minha vida sempre foi carregando um aspecto duplo, que era como é que esse cara lê, estuda, passa em concurso e vive essa vida ao mesmo tempo. Então aquilo, mesmo as pessoas que estavam próximas de mim, elas se sentiam assim, como se visse um exemplo, mas ao mesmo tempo um. Cara, tá entendendo? Tipo, imagina, como é que esse cara passa na Petrobras e ele usa droga, tá entendendo? Sim, sim. Era um negócio, tipo, esquisito. Então, por exemplo, quando eu fui parando com essa droga em específico, até umas pessoas próximas foram, pô, é melhor não, é muito assim. Foram te caminhando maconha, tá? Outras drogas. Só que aí piorou, que veio a rave e vamos pro sintético agora, entendeu? Tá entendendo? Sim, sim. Cara, é um negócio assim, porque a droga tem essa. O cara começa um back por semana, um back por mês, um back a cada 2 semanas, olha essa bala, pega aqui um teco, vamos pegar um lança, vamos na rave, quando tu vê, eu cheguei a usar quase 14 tipos de droga diferentes, pô. Entendeu? Caramba. Já usei 7, mano, chegou uma época da minha vida que eu fazia psiquiatra, psicólogo, tudo, sempre fiz, minha mãe também, desde novo eu ia nessas coisas. Hoje em dia eu abandonei isso, vou só pra direção espiritual mesmo e se dane isso aí. Aí, cara, eu usava algum remédio, cara. Tinha um amigo meu que era médico, trocava a droga por remédio e fazia um escambo com ele. O bicho era doidaço mesmo. Mano, chegava, usava. Eu sei que eu usei codeína. Eu não sei, tem remédio que eu não sei nem qual era que eu usei, entendeu? Pra ter uma ideia. Então misturava tudo, entendeu? Remédio, droga. O negócio vai piora muito, entendeu? Porque passa a ter níveis que tu precisa cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez Questão mais. da dopamina, né? Sim. Pô, então vai piorar muito, né? E querendo ou não, pô, tipo assim, o cara, não sei se o cara ia pra uma rave, o cara fica emprestado uma semana, pô. Tipo, uma depressão absurda que o estoque, tu deve saber falar mais, algum estoque de alguma substância ela zera praticamente no teu corpo, que tu, cara, sente uma depressão infinita em uma semana que tu não consegue fazer nada, entendeu? Tu tinha alguma pergunta específica agora? Não, pode. É porque eu queria, na verdade, caminhar pra parte lá que você falou já lá pra 2017, mais ou menos, Sim. né? Da tua história. Te apresentaram o Olavo de Carvalho, né? Isso aí, voltando pra essa parte. Porque é o que tu falou que a partir desse momento ficou... tu disse que ficou entre uma batalha ali, né? Uma vida e outra. E eu queria partir dali, porque eu acredito que foi a partir dali que a tua autoconsciência foi se criando. Aí a minha visão foi abrindo como Foi com coffee? foi com coffee. Foi qual? Eu sou uma pessoa assim, como eu te falei, eu gosto das experiências e uma aberta das experiências. E, cara, quando eu me meti no negócio, eu me meti assim, agora eu quero ser o
cara aqui, entendeu? Sim, Eu sim. ia pro budismo, eu falei, meu irmão, você é o Saiu cara que o vai, eu Buda vou daí. virar o Siddhartha Gautama aqui, o Buda, tá vendo? Só não o Dalai Lama, né? Pelo amor de Deus, né? Isso não. Ai, meu Deus do céu. E é foda. E aí, Ah. não, continua, porque eu queria chegar no ponto, qual foi a virada de chave. Sim. Não, vai contando Vai até contando chegar lá. até chegar lá, Mas exatamente. eu vou chegar exatamente agora, porque agora começa a parte que mudou mesmo, né? Vamos chegar na parte boa, meu povo. Graças a Deus, né? Chegando. Então, cara, o Olavo, no começo ele me causou estranheza, como qualquer um outro. Mas eu lembro que eu tinha lido um texto dele, eu me lembro de dizer, não sei dizer qual é. E eu falei, cara, existe uma coisa muito interessante que eu nunca tinha visto mesmo, entendeu? E eu falei, cara, comecei a comprar um livro. Eu fui lá e comprei tudo. Tipo, vou comprar. vou ver como é que é esse cara, que eu tô gostando dele. Comprei tudo e paguei o cofre e comecei, né? A primeira aula eu lembro até hoje, tipo, tem essa coisa. Pô, o cara quer, às vezes, por exemplo, quando eu falo pra um concurseiro lá, o cara fala, estudou uma semana, e o cara fala, pô, mas eu não tô entendendo e tal. Eu falei, cara, imagina que eu vi a primeira aula do cofre 6 meses. Vi de novo, ouvi o áudio, li a transcrição, eu falava, cara, eu não consegui entender. Mas eu sabia que existia alguma 6 coisa meses, ali. mano. Entende que tem um. Eu sempre tive uma. Isso é a primeira Cara, aula. Primeira aula, 2, 3. Passei 3 anos em 20 aulas, praticamente. Cara. Mas é uma tenacidade que eu sempre tive. Quando eu me metia no negócio, eu queria ir até eu entender. Tá entendendo? Entender bem, né? E saber o que é aquilo ali, mas porque eu sabia que tinha alguma coisa ali. Quando eu vi o Olavo falar a primeira vez num vídeo, eu lembro. Cara, eu comecei a zerar os vídeos dele do YouTube, ler os artigos, ler tudo. E eu falei, cara, eu nunca tinha visto, vamos dizer assim, esse tipo de pessoa, alguém vivendo plenamente, entendeu? Um ser humano atingindo, assim, pessoalmente as capacidades que ele Suas poderia potências, ir né? fazendo, entendeu? Eu fiquei impactadíssimo por aquilo. E eu vejo as minhas postagens no Instagram, meus stories no Instagram na época, uma postagem, era um negócio meio dúbio, porque, tipo, ao mesmo tempo que tinha uma coisa do Olavo, a minha vida ali, tá entendendo? Minha vida não dava testemunho do que eu tava falando, tá entendendo? Eu tava falando uma coisa e fazendo outra, tá entendendo? E aí, em 2018, não, 19, né? 2019 isso atingiu um ápice. Foi ali por abril. Eu tenho um story, pô, no mês passado, foi final do mês passado, se eu não me engano, foi dia 29 de março. Se isso tá fazendo 4 anos e um mês agora. Na primeira missa que eu fui, tá entendendo? E eu lembro que era uma semana que eu usei muita droga. E, cara, eu digo que é uma graça divina, porque nessa semana, já acompanhando um ano COF, eu já colava, já tinha tipo assim, eu já percebia que, cara, a minha vida, eu tava cansado. Eu já tava há um tempo que eu fazia uso de droga e só sentia depressão, cara. Depressão, muita depressão. E eu falei, cara, isso aqui não é mais pra mim, cara. Eu não conseguia mais, entendeu? Não conseguia mais mesmo. Sim. E ali eu percebo que eu acho que existe um ponto também na vida das pessoas que, sei lá, da droga mesmo. Que deve ser, cara, a partir desse ponto aqui, tchau. Não tem mais. Dali, tá entendendo? É o buraco total mesmo, não vai parar mais, entendeu? Praticamente, né, eu diria. Claro que sempre pode parar. Mas eu vejo, por exemplo, nessa semana, eu tive a maior experiência de felicidade da minha vida, assim, no sentido, não era um surto psicótico, porque agora percebe, eu tava com umas pessoas na minha casa, eu morava num apartamento na época. Então lá eu passei um ano praticamente, porra, os meus amigos iam lá todo dia pra fumar maconha, vamos fazer uma festa no final de semana, bala, remédio, um amigo lá que eu tava falando. Esse amigo, inclusive, virou lá vista também do remédio, que é médico e direita, casou, tem filho, tipo, também. Legal, né? Acho que isso é não vai perder o assunto, pelo amor de Deus. Mas eu acho que isso é uma das grandes. Assim, é uma coisa que impacta do Olavo, né, bicho? Ele, mesmo no nível intelectual absurdo, ele amarrou a linguagem dele assim: eu vou pescar, não interessa quem seja, eu vou trazer todo mundo. E ele consegue, né, cara? Até. Tem que querer, mas tem que querer. Tipo, é uma sinceridade assim no nível, eu vou ficar ali. É uma tenacidade mesmo. Sim. Fiquei lá, eu vou ficar aqui até eu entender o que ele tá falando. Entendeu? É porque tu fica pensando, bicho. Por exemplo, Padre Paulo Ricardo, gigante. Mas é difícil, por exemplo, tu dar um vídeo do Padre Paulo Ricardo pra uma pessoa que tá. Ele pode até ter alguma coisa.
Mas parece assim, é até engraçado. Parece que começa no Olavo, aí depois vai para Paulo Paulo Ricardo. Cara, eu passei. Minha esposa colocou agora nos stories, tipo, cara, me marcou lá, ela me mandou o vídeo, né? E era tipo assim, um cara com um fone, e aí o cara lá andando no meio da rua, tipo, o cara escutando fone. O que ele tá ouvindo? Aí tá aquele começo lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cara, a minha esposa não, assim, é católica de BGF, foi estudando no Dom Bosco e tal, aquela coisa toda. Mas ela escutava. Mas era mesmo, ela até fala. Ela escutava todo dia. Tu não tá entendendo? Eu sou assim uma pessoa psicopata quando eu entro num negócio, eu quero fazer aquilo todo dia direito e tal. E aí ela tava enjoada, ela bagunçava quando eu abri o vídeo, em nome do Pai, do Filho. Ela fazia assim, entendeu? Tipo, eu meio que entrei nessa vida mesmo. Mas o Padre Paulo Ricardo, cara, me ajudou muito na informação. Porque imagina, eu passei 30 anos praticamente, eu nunca pisei numa igreja católica, eu não sabia o que era catecismo, nunca fui numa crima, nada, eu não sabia nada, tá ligado? Nada. Eu lembro que a primeira vez que eu procurei orientação, eu fui com um padre, há 4 ou 5 anos atrás, e eu falei pro padre lá, 4 anos atrás, né? E aí foi quando eu fui uma caçada mesmo, já pô, que algum dia que eu vou, que igreja paróquia que eu vou, como é que faz pro, sei lá, um catecismo aqui, que eu não sabia nada. E aí eu cheguei lá, eu lembro que eu ia me confessar, não sabia que eu não podia me confessar. Eu tava vivendo emancebado, em pecado mortal, tinha feito o que eu não sabia, realmente não sabia. Pra ter uma noção de como era a coisa, eu era totalmente burro nesse sentido aí E aí eu cheguei lá e falei, cara, eu queria, pô, ajeitar minha vida aí, porque eu queria saber como é que... Eu sabia que eu não podia comungar, isso aí é uma coisa que eu, desde o começo, talvez o Padre Paulo Ricardo me colocou na minha cabeça já que foi bom, né? E aí, chegando lá, eu falei, pô, porque eu queria participar, porque eu sinto que a missa parece um teatro pra mim, entendeu? Eu falei, cara, depois pensando naquilo, eu falei, olha o que eu falei pro padre, cara. Olha o que eu falei pro padre. Imagina chegar lá, parece que a missa parece um teatro. Eu falei, cara, eu escandalizei aquele padre. Eu falei, imagina, meu Deus, olha, tá entendendo? Mas era uma inocência, assim, tipo, tá entendendo? De uma pessoa que queria, mas não sabia nada, entendeu? Então, voltando lá pra 2000... Semana da Alegria. A Semana da Alegria. Cara... Não é que tu falou, eu tive uma alegria Imensa, né? Uma felicidade. Não, sim, né? mas percebe. Eu tava com as pessoas que estavam, obviamente, no meu apartamento na época e tal, mas eu tive uma experiência com Deus, de fato. E, tipo assim, é muito esquisito eu contar isso. Eu não falo pouco sobre isso porque eu percebi depois, procurando muitas pessoas, que aquilo não acontece com todo mundo. Eu imaginava que aquela experiência que eu tinha tido, um padre era chamado para uma vocação, e tipo assim, o cara tinha um chamado por Deus, tá entendendo? Tipo assim, ele existia aquela experiência que eu tive. Deus foi muito bom comigo, de verdade, porque num dia, simplesmente, Deus colocou aquilo na minha cabeça, cara, que eu tinha que virar católico, né? Tipo assim, eu tinha que virar católico. Tipo, eu acordei, sério, eu acordei. Vou virar católico. Eu tinha que virar católico, sim. Só que eu tava numa semana assim, dramática da minha vida, porque eu tava uma semana drogado, tá entendendo? E, basicamente, eu lembro que na segunda-feira desse dia, eu tinha ido tentado trabalhar, coloquei uma farda com uma substância inalante no banco do passageiro, 7 da manhã de uma segunda-feira, tipo, vou dar de só uma aqui, só antes de ir, tava amanhecido, drogado pra caramba, e meti o carro num buraco, numa ladeira lá no Petrópolis, tá entendendo? Sei lá, minha semana foi assim, em flash, então... Quando eu falava para as pessoas que estavam perto de mim fazendo uso dessas substâncias junto comigo, nessa semana, elas falavam assim, cara, tu tá num surto psicótico muito grande. Mas eu sabia, olha o que eu falava para eles, imagina, todo mundo drogado, e eu falava para eles, cara, eu tenho certeza que eu tive uma experiência com a verdade, eu tenho certeza que... Eu falei para eles, olha, essa semana é a minha última semana usando droga, eu vou virar católico, a gente vai casar, Andressa, e eu nunca mais vou voltar a usar droga. E tipo, eu falava isso rindo. Agora ele falava, você tá em surto psicótico, entendeu? Ele tá doido, tá doido? Ele tá doido, ficou doido, sei lá. Eu lembro que nessa semana, fui na primeira missa que eu fui na minha vida, eu peguei minha mãe numa alegria mesmo, tá entendendo? Segunda-feira? Peraí. Não, era um domingo. Bateu... Ah, tá. Não, segunda é o começo da semana. Tá, entendi. É o começo da semana. Esse domingo é o outro domingo já, entendeu? Tá, entendi. Bateu o carro aí. E aí, voltei pra casa e droga. Tipo, passei a semana drogado. Tipo, fazendo muitos drogas e remédio. E aí foi na segunda que tu acordou e... Foi tipo assim, eu tava drogado, certo? E acordei, tipo assim, dormi um pouquinho ali e tal, no meio dessa semana, e fui invadir. Eu não consigo te falar o dia, Sim, porque
Sim, Pedi claro. demais, era pedir demais. Pedi demais. Eu lembro o que aconteceu nesse Sim, período, nessa semana, entendeu? Eu não sei se no final, no começo, mas aconteceu. Cara, engraçado isso aqui, eu vou falar meu parêntese agora sobre isso aí. É que um dia desse eu tava conversando com um amigo meu, que obviamente eu também ajudei ele com esse... Ele parou, inclusive, de usar droga 3 anos atrás. E ele usava comigo na época. Sim, 2 ou 3 anos, não lembro. E no dia do meu aniversário. E ele fala, pô, é muito simbólico. Ele sempre falou, cara, eu parei de usar droga no dia do teu aniversário. E tipo, porque eu ajudei ele nesse sentido, entendeu? E ele falou, cara, a gente tava conversando e falando, cara, nossa vida foi um lapso temporal de uns 5, 6, 7 anos. Porque tem coisas que eu já vi pessoas narrarem assim, tá eu, esse meu amigo e ela. Tu não lembra que a gente foi lá, eu, tu, e tipo, a gente olhar um pro outro, tipo, cara, eu nem me lembro desse dia, tá ligado? sim. Tá ligado? É um lapso de memória, parece que 5 anos foi assim, ó. Tá entendendo? Tu não fez nada, não realizou nada, não aconteceu nada, parou tua vida e de repente Voltou. pula 5 anos, entendeu? É assim que é a sensação. E aí, pois é, nessa semana, eu lembro que eu fui lá, peguei minha mãe na casa dela, tal, o meu primo, que morava com ela já. E aí, eu falei pra ela, não, a gente tem que ir pra missa, tem que ir pra missa, tem que ir pra missa, tem que ir pra missa. 9 da manhã, moço drogado, amanhecido, cheguei lá na matriz, eu me lembro benzinho. Eu não esqueço até hoje que o chão da paróquia é preto e branco, se eu não me engano, tem Sim. um desenho assim. Cara, eu olhava pra aquilo no meio da missa e olhava assim. Cara, que coisa é essa, né? Uhum. Mas a minha mãe queria, sei lá, me internar, ela queria me levar pro hospital pra alguma coisa e eu não conseguia parar de falar. E ela achava que eu tava doido. Todo mundo achava que eu tava maluco, tá ligado? Todo mundo achava que eu tava maluco. Só que, vendo hoje, eu percebo, pô, tudo aquilo que o Olavo falou, foi a primeira experiência da verdade que eu tive, o primeiro contato. Eu falei, foi a primeira vez na vida que eu senti, cara, eu sei que tem um chão firme que eu posso pisar agora. Entendeu? A partir de agora, minha vida tem... Eu não sei pra onde é pra ir, mas eu sabia que existia um ponto de contato onde eu podia pisar e garantir que, pô, eu já sei, não sei qual é o próximo passo, mas eu sei que tem um passo aqui, entendeu? Que é firme, que eu sei que vai me dar uma direção. Porque eu tava perdido, muito perdido, entendeu? Muito perdido mesmo. Então, essa experiência me causou um impacto no sentido de, cara, é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, entendeu? Tipo assim, isso aqui me salvou. E eu sabia disso, só que ninguém tinha como entender isso, tá entendendo? Claro, Ninguém claro. achava que, pô, que esse cara tá falando, tá entendendo? Bendita semana, né? É, bendito. Bendita semana, né? Cara, Aí, beleza. Aí é o ponto de partida aí. Nessa semana, Sim. depois disso, continua com o Olavo, para com tudo. Cara, continuei com a Olavo, mas aí eu falei, como eu falei, eu não sabia nada de catolicismo. Zero. Fui lá escandalizar um e depois padre. dessa semana foi zero droga também. Parou ali. Tive recaídas. Teve Não, recaída. assim... Não, mas tipo, a decisão ali a foi, decisão foi ali. foi né? tomada ali. Foi ali. Não voltei mais. É Assim, porque assim, cara, a gente sabe, o processo é complicado, mas assim, o cara que fala assim, a gente já sabe que é um milagre. Tipo, olha, eu vinha nesse nível aqui e de lá pra cá, tipo, tive 4, 5 recaídas. É um absurdo isso, bicho. sim. Não é um absurdo, é um milagre. É um né? É um absurdo. milagre. Se você conversar com um médico ateu que atende esse tipo de caso, ele fala assim, é mentira. Não tem Esse cara como. não fez Sim, isso. Não tem como. Não dá pra fazer. Ele fala que Não, e eu digo, né? eu não passei mais de, por exemplo, eu tive, sei lá, foi assim, fumei uma maconha uma vez, uma bala outra vez, não foi assim, semanas. Passei e pronto, agora eu não consegui voltar mais. Foi Sim, tipo, sim. um dia eu tive depressão, porra, mesma hora eu me arrependi, tipo, mano. E só que aquela questão, eu ainda tinha os mesmos amigos, tá entendendo? Então, ia ter um churrasco ali, bora lá, vai ter uma festa tal, e tipo, falei, cara, não dá pra conciliar, entendeu? O cara tem que sair com os 2 pés pra porta. Tipo, eu saí, mas só Cortou que os laços. continuei tentando. Eu vou tentar ser forte, entendeu? Aham. Eu tenho que provar, mostrar pra mim mesmo que eu consigo ainda, entendeu? Sim. No começo não dá, pelo menos. Entendeu? E às vezes a É. gente acaba numa situação como essa, tendo um movimento interior meio soberbo mesmo, né? De achar que, não, eu sei, eu tenho consciência da coisa, então eu consigo, né? Sim. Eu vou me meter ali porque eu sei que eu consigo, por mim, eu não cair de novo, né? Às vezes é um movimento assim, né? E isso que tu falou de amizade é muito importante, cara. Porque Santo Tomás de Aquino até fala, né? Que a verdadeira amizade é amar as mesmas coisas ou odiar as mesmas coisas, né? Não tem como eu ser amigo de quem odeia aquilo que eu amo. Então isso é muito importante, cara. Porque se eu não tenho um amigo que tem os mesmos valores, numa situação como essa, ele vai me empurrar de novo pra baixo, entendeu? Ele não vai dizer que é certo ali pra ser feito. Então é muito importante isso aí. Cara. Isso é um ponto, assim, dramático. Tipo assim, se tu não largar isso, e a pessoa tem, assim, é aquilo que o Olavo fala. Ao mesmo tempo que a pessoa começa a ter conhecimento e
ter conhecimento, ter, assim, pelo menos se tornar mais inteligente e tudo isso aí, a pessoa começa a se tornar diferente. Só que a gente tem, ao mesmo tempo, um senso de querer agradar os outros. A gente quer ser aceito, a gente quer que as pessoas gostem da gente, a gente quer pertencer aos grupos, entendeu? E aí a gente acaba caindo nesse problema, que é... Ah, não, mas, pô, tá entendendo? Mas não dá pra eu, tá entendendo? Não dá pra eu, tá entendendo? E não dá, de fato não dá. Tanto que não dá que eu abandonei todo mundo. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu abandonei todo mundo mesmo. Tipo, no sentido de... Sobrou 2, 3 pessoas aí que realmente trilham o mesmo conceito, entendeu? Agora o resto... E porque trilharam, né? Se não tivesse, provavelmente tinham... Sim. Tinha ficado distante também. Também nesse caminho eu ajudei um amigo aí, também tá na obra aí. E realmente, cara, ele falou, cara, tu me acordou de volta pro catolicismo. Qual a tua própria vida? Porque eu digo, eu era católico do IBGE também e tal, e fazia lá o básico, não sabia o que era catolicismo, eu tava desacreditado da igreja, eu já ia sair. Ele tava, tipo assim, desde a Fundação Nokia, quando a gente estudava lá, ele já era católico, ia pra missa e tal. Mas eu vejo, por exemplo, quando eu usava droga, eu sempre costumava dizer, cara, mas eu não levei ninguém pra isso, a pessoa ia porque queria. Mas, querendo ou não, a minha vida, tipo assim, no sentido de as coisas que eu consegui fazer com concurso, com prova, com a capacidade de estudar. Porque, cara, querendo ou não, eu sempre li muito, estudava muito. E, tipo assim, pô, eu já parecia uma pessoa diferente, mas queria me encaixar. Então, a pessoa mesmo naquele mundo ia conversar comigo e ela ficava meio assim, entendeu? Tipo, cara, e aquela impressão, passava uma impressão errada. Porque, tipo, pô, se ele... É aquela história que tu perguntou do maconheiro lá. Ah, por que tu fuma maconha? Ah, o Bill Gates fuma. Ah, mas o Elon Musk fuma. Pois é, tipo, sim. e tu é o Elon Musk? Tu é o Bill Gates? Não, então não fuma. É simples, entendeu? Sim, cara, isso é muito complicado, assim. As pessoas não... Qual é o problema, né? Quando aparece uma pessoa assim, como tu, né? Passa em concurso, mas tem essa vida, né? Sim. É que a pessoa acha que... Como é que tem a defesa? Porque qual é o problema? Vamos lá. Como é que as pessoas abordam lá na escola, por exemplo, isso, né? Tipo, não faça isso e tal pra saúde só, e não vê as outras consequências, né? Por exemplo, não vê as consequências da inteligência, enfim, né? Que a vida da pessoa tá sendo perdida por inúmeros motivos, principalmente porque tem uma visão antropológica muito resumida, né? Muito, muito limitada. E aí, quando você fala que o problema é isso, que você não vai ser ninguém e tal, aí o cara vê alguém, não é o Elon Musk, tá do lado dele. Tá do lado dele. Que é alguém, porque o que é ser alguém pra escola? Sim. Passar um concurso, se formar numa faculdade, enfim. Pô, foi faculdade pública, estudei na NOC, gabaritava a prova, passava em concurso, e falei, cara, por aí que não dá pra mim também? Entendeu? Exatamente. Aí a gente vê até um problema, né? Que abordam esse problema das drogas como um problema de uma maneira errada. Né? De uma maneira errada. A consequência não é só tu não passar numa prova, cara. Né? A consequência não é só essa, né? E também destrói isso. Só pra ver, se a gente vê o lápis da droga, o último concurso foi Petrobras muito depois da droga. Porque, de fato, eu pausei minha vida assim mesmo, deu stop. Tá? Na verdade, nem deu stop porque não existe, tipo assim, o cara pausou a vida dele. Ou o cara tá crescendo ou ele tá regredindo. Não tem meio termo, né? O cara tá progredindo ou ele tá regredindo. Não tem essa, entendeu? Aí tu foi caminhando nessa e aí depois encontrou o Padre Paulo Ricardo através de quem? Do Olavo? Do Olavo também. Do Olavo que eu vi aquela live dele lá ele e o Padre Paulo Ricardo, né? Que inclusive foi o Ítalo que organizou aquilo, né? Sim. E, cara, dali eu comecei a querer estudar, né? Pô, quero entender o que tipo assim, é aquela coisa que... De fé mesmo, sabe? Tipo, eu tô lendo, por exemplo, aquele livro do Joseph Ratzinger agora, né? Da vida de Jesus, e ele fala no começo, né? Dos Reis Magos lá. Ele fala lá que... Uma coisa que a gente não tem uma noção quando a gente lê o Evangelho, que é... Aqueles caras, eles eram astrônomos e eles ficavam observando, né, os movimentos dos planetas, as estrelas, tudo aquilo. E eles estudavam e sabiam no Oriente que aquilo ia acontecer, um evento miraculoso, né, através daquela estrela que apareceu. Mas eles caminharam todo o percurso, a tradição acredita, pelo menos alguns dias, mas possivelmente todos, a luz da estrela chegou a brilhar. E ela não estava acesa o tempo todo. A gente pensa, né, lendo o Evangelho, que tipo, aquilo ficou aceso até eles chegarem lá, tá vendo? Tanto que a pergunta que eles fazem vimos a estrela. Ele não fala, a gente está vendo a estrela, vemos a estrela. Está vendo a estrela? Porque a estrela não está acesa, entendeu? Ou seja, eu vi o brilho de uma estrela, tá vendo?
que se apagou, obviamente, porque ali a fé passa muito pela razão também, né? Tipo assim, existe um... O cara pensa... o catolicismo no Brasil é supersticioso, né? Sim. E foi um problema que eu já fui observando desde que eu comecei a frequentar paróquias e estudar, que eu percebi que, cara, ninguém quer estudar isso aqui, cara. O pessoal quer fazer isso aqui como se fosse a fé no sentido de um sentimento, né? Mas Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa existente. Se você acredita em Deus, eu acredito. Mas tu acredita que ele é uma pessoa viva, existe? Ele existe? Existe ou não existe? Existe. Se ele existe, então é questão de relacionamento. Tem que se relacionar com ele. Porque ele não é um sentimento, não é sentimento. Por exemplo, quando eu tenho tua avó lá, tu tem tua avó, tu quer fazer o que com ela? Quer abraçar ela, quer falar com ela. Tu tem que fazer isso com Deus. E isso passa pela razão, não é por outra coisa. Então eu percebi que tinha que estudar muito, entendeu? Eu percebi que tinha que estudar muito, mas muito. Falei, cara, eu não sei nada, mas eu percebi que também quase ninguém, todo mundo exerce isso por costume mesmo. E eu não quero fazer assim, entendeu? Eu quero entender o que é isso aqui, entendeu? Claro, claro. Eu acho que outra coisa que a gente podia abordar aqui na tua história, cara, é em relação à tua esposa. Conheceu ela no período da droga mesmo? E como é que foi essa Sim, conversão dos sim. dois? Ou No período. nesse... Entender? Eu queria entender um pouco da sua história, assim. Tu conheceu ela, tu já tava... E como é que foi pra ela também, quando tu tomou a decisão, poxa, eu vou sair disso aqui, eu vou ser católico, como tu falou, vou virar católico e tudo mais. Esse processo até hoje, tu tem um filho também, né? Sim. Como é que foi essa tua história com a tua esposa aí? Lá? Cara, não vou falar. Esse ponto eu não vou falar abertamente, né? Tipo, Não, Claro, obviamente, claro. mas obviamente. eu vou. Assim, foi um período conturbado da minha vida. E eu diria que. Assim, ela costuma dizer, cara, é engraçado como tu me resgatou pra fé de volta, mas eu diria o contrário até. Eu diria que existe muito um quesito de alguém que me aceitou, tá vendo? Tipo assim, é aquela coisa do Dr. Jorge quando ele fala da esposa dele, não sei se vocês já viram, que aquele amor da esposa dele constrangeu ele, tá entendendo? E muito da minha vida passa por isso, tipo, eu assim, uma pessoa que me aceitou do jeito que eu era, entendeu? Cara, de tudo aquilo eu penso, bicho, eu não conseguiria, tipo, me aceitar. Tipo, eu não ia conseguir lidar comigo mesmo, entendeu? Então, foi 5 anos atrás, e até agora, dia 13 de maio, agora a gente vai fazer 5 anos juntos, mas a gente já namora bem antes. Na verdade, a gente vai casar agora, né? Na verdade, eu chamo de esposa porque, obviamente, é a mãe do meu filho, eu vou me casar com ela. Já inclusive, sexta-feira agora, a papelada foi liberada e a gente vai saber a data a partir de agora. E vai casar logo rápido, o máximo que puder, de rápido aí. Ajeitar essa vida aí, é sacramental. Mas ela teve muita paciência comigo até hoje, né? E o que eu digo é, ela fala, cara, o teu exemplo trouxe de volta mesmo para a vida do catolicismo, que era catolicismo de fato, porque o que aconteceu na vida dela foi uma desilusão com o catolicismo, porque ela estudou em escola católica a vida inteira, e ela, na época da vida dela, quando ela era criança, adolescente, ela realmente, pô, tinha aquelas práticas e tudo, mas ela começou a ver a vida de uns padres e tudo e tal, e como que era, e falou que se desiludiu muito e tal, e falei, cara, só que ela também não tinha visto o que era o catolicismo mesmo, entendeu? Sim, sim. E eu lembro que o primeiro impulso que eu tive no começo, 4 anos atrás, era uma soberba ainda, né? Que era, agora eu quero que todo mundo seja católico. Tipo, eu cheguei a brigar com um amigo meu, né? Tentando conciliar essa vida, tirar um beck da mão dele e jogar, tipo, pô, larga essa porra, entendeu? Tipo, né? Mas muito logo eu percebi que não dava para ir por essa via. Eu percebi que eu tinha que me ordenar. Eu percebi que eu tinha que... Não era para falar nada, entendeu? Era para ficar calado mesmo. Não encher o saco, né? Não encher o saco mesmo. Tinha que trabalhar, ser forte, servir e não encher o saco, entendeu? Que aí, como fala, a personalidade é a maior força humana, né? E essa personalidade suga tudo ao redor mesmo. Tu não consegue ficar perto de uma pessoa que tem uma personalidade bem formada e tu não se sentir uma coisa estranha. Tu sente inveja, raiva, medo. Alguma coisa vai aparecer. Alguma coisa vai acontecer, entendeu? Vai te constranger aquilo, entendeu? E nesse sentido, eu diria que a paciência dela mesmo, né, comigo, cara, me ajudou muito. Porque à medida que, de fato, pô, as coisas foram acontecendo e eu vejo que, cara, eu não teria conseguido se eu tivesse só, entendeu? Não teria conseguido mesmo. Tipo, eu penso
Na minha história com ela é muito interessante até, porque a gente se conheceu mesmo por um amigo que estudou comigo na Nokia em 2009, 2008. Sim. E esse amigo reprovou de ano, foi pro Cefet, né? Na época, Gorifã, né? Ali no centro. E aí, um dia em 2009, quando ele tava no primeiro ano de novo, só que no Cefet, eu fui visitar ele, ela tava com ele. E ali me apresentou ela, entendeu? Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu falei, cara, tipo, gostei muito dela. Tipo, fiquei, cara, eu falava com ela assim, esparsamente, tipo, no MSN na época, depois no Orkut, no MSN. Facebook, pois é. E a gente foi se reencontrar 6 anos atrás, numa formatura da UFAM de Direito até. Era um amigo meu e uma amiga dela, né? E eu lembro que a gente se viu lá e tal. E aí foi conversando e tal, aconteceu umas adversidades, e um ano depois a gente começou a namorar, né? E começou a namorar em maio, começou a, assim, conversar de novo em 5 anos atrás, em fevereiro, né? Em maio a gente tava namorando e em dezembro a gente tava morando junto, entendeu? Foi tipo assim, né, irmão, Alwin, agora eu quero essa pessoa mesmo. E eu sempre quis mesmo. Eu falo pra ela, ela fala, não é verdade, não pode ser, entendeu? Eu falo até como é que ela tava no dia, até em 2012, né? 2009, e ela fala, não pode ser verdade. E aí, tipo assim, vocês ficaram juntos antes de morar junto antes do catolicismo, não? Sim, a gente se tá converteu falando, juntos, pô. cara. Ah, Isso que entendi. ele tava falando. A gente se Isso converteu que eu juntos. perguntei também, né? Aham, sim. Outra coisa que eu te falar, mas deu pra perceber mesmo da tua história aqui que tu contou, né? Que quando tu focava numa coisa, né, bicho? É aquilo ali, né? Ela, por exemplo, em 2009 eu falei, eu preciso namorar com ela. Entendeu? 2009 pra 2018, né? 2019. Sim. Pô, meu, me matar ela veio. 2018, amor, 2018. Produção, né? Essa parte tu tira aí pra ficar bonito. Pra botar... Pô, pois é, pra pegar. E produção, como é que a gente tá de tempo aí, rapidinho, só pra gente ter uma noção? 1h11. Não, já quase chegando na reta final aqui, né? Alguma pergunta, Fernando? Não, agora eu tô tranquilo, cara. É, Acho que a gente beleza, pode beleza. ir abordando aqui. Aí, beleza, aí aconteceu isso, né? Teve todo esse processo. E aí como foi essa transição pro... Quando o teu filho nasceu quando? Ele tem 6 meses agora. Ele nasceu dia 6 meses. 14 de outubro de agora, desse ano passado, né? Eu 2023. já errei a data de José Maria Vitória, queria me matar. Pô, cara. Coitado. Deixa eu ver se eu não errei aqui. Não, aí beleza, aí foi perto daí que tu começou a dar mentoria? Como é que foi isso? Ano passado eu já tinha... Na verdade, a minha vida assim caminhou muito pro que eu comecei. Foi acidental. Eu sempre quis empreender, né? Tipo assim, eu sempre tive essa vontade. Desde 2014, por exemplo, mesmo no primeiro concurso da Sensa, eu comecei a fazer um evento de rock na época. Eu gostava de rock em 2013, 2012, eu acho. Sim. Por aí. E ali eu comecei a fazer evento de rock. Eu lembro que um primeiro evento que eu fiz era tipo assim, botou 300 pessoas numa casa, entendeu? Uma casa mesmo, tipo... E era banda autoral e tal, na época. Depois eu fiz uma segunda e terceira edição. E eu sempre tive essa vontade. Quebrei, tive hamburgueria, quebrei, tive não sei o que, quebrei, marca digital, quebrei. Só que eu sou, como eu falei, eu sou insistente, entendeu? Eu não desisto de uma coisa que eu não falo, eu vou conseguir. Eu acho assim que tem uma coisa muito interessante que eu gosto de muito desafio. E eu vi no concurso, cara, eu tinha uma facilidade, uma naturalidade. Mas depois de um tempo eu pensei, eu não via mais desafio nisso, né? Tipo, eu falei, cara, não é difícil isso aqui. Pelo menos pra mim não era, né? E aí eu percebi que eu queria aprender mesmo. E ano passado eu fiz uma mentoria com alguns alunos. Na verdade, eu também já ajudei muitas pessoas ao longo da vida, porque sempre viam e falavam, pô, como é que tu fez pra estudar? Como é que ia lá? Dava uma dica e tal, ajudava. Sempre acontecia aquilo, entendeu? Então, por muito tempo também eu larguei essa vida, não vou fazer mais concurso não. No passado eu fiz um aí e tal. Foi aprovado, né? E eu vejo assim que minha vida mesmo me levou para isso, né? E aí eu tinha essa vontade de empreender, tinha essa vontade de empreender e aprovei até um aluno lá no mentoria ano passado, peguei umas 3 pessoas e falei, cara, pô, eu posso tentar fazer isso aqui mesmo, entendeu? De um jeito que eu possa mesmo seguir uma vida com isso aqui. Foi aí que eu, do ano passado para cá, né? Tô quase um ano aí, 1 ano e meio, acho, diria. Nessa jornada, né? Tô agora aperfeiçoando mais, né?
no sentido de estratégia mesmo, online, de posicionamento digital aí, mas eu diria que, inclusive a prova do Petrobras é domingo agora, né? Tô dando uma mentoria, geralmente eu dou mentoria para engenheiro e técnico, né? Que é mais meu foco, né? Concurso da Transpetro, Petrobras, essas coisas assim, tem outros concursos também nessas áreas, né? E a prova da Petrobras é domingo agora e eu diria que tem uma aluna que está muito cotada para ser primeira colocada. A gente fez Legal, cara. uma Preparação. preparação muito boa e eu tô muito confiante. Tipo, eu, inclusive, postei um story lá 3 meses atrás e falei, essa menina aqui, ela vai ser aprovada e marquei ela lá e falei, podem colocar. Porque eu já tenho, assim, muita experiência, muito tempo nisso, muito contato. Então, a pessoa sente, tá, né? Tanto que, ao longo da minha vida, quando era só dicas, e a pessoa, não, me ajustar, como é que tu faz? Às vezes eu não me animava muito, porque eu via assim, ela não quer, entendeu? Ela não quer. Sim, E a sim. pessoa, tipo, não vai adiantar. Eu vou falar ela fazer perder meu tempo aqui, entendeu? Tipo, tá entendendo? Eu sei que ela não quer, entendeu? Porque isso, quando a pessoa quer, tu sente que a pessoa vem com aquela coisa, com aquela sede, Sim. anota o negócio e fala, cara, eu tô fazendo umas questões aqui, entendeu? E eu tava com dúvida nessa. O cara não vem com dúvida, ele quer que eu dê o pulo do gato pra ele. Só que não tem pulo do gato. Não existe o pulo do gato. Ele vai ter que se virar lá e ralar pra caramba lá, que vai se estudar 20 horas por dia durante 3 meses e é simples, entendeu? É isso aí. Rogério, Pode falar, pode falar. E eu ia te perguntar assim, já entrando um pouco, e seria no método que tu faz, né? Porque assim, o que eu vejo é que hoje muita gente quer passar em concurso, Sim. né? Embora muita gente não queira pagar o preço para passar Sim. num concurso. Mas eu também vejo muita gente que quando passa, começa a passar um monte, assim, né? Vê, tipo, pegou o jeito. E eu já vi, eu não sei se foi o José Roberto, tentando tirar a minha culpa aqui, né? Mas falando assim que existe uma diferença. Eu acredito que exista, porque eu já estudei aí, eu passei um mês num cursinho, mas na época eu queria ser padre. Só era uma desculpa mesmo porque eu tava em casa, né? E, pô, tem que fazer alguma coisa, né? Entrar no cursinho, Tinha né? 17 anos, fazia faculdade, né? E aí, pô, vou entrar num cursinho aqui, né? Pô, enfim, mas aí depois... Cursinho pra entrar no seminário, pô. Pô. Mas depois eu falei... Essa é a desculpa. Foi porque eu tinha que pensar, né? Eu fui pra vida Ideias, consagrada, ideias. voltei, aí eu tinha que pensar se eu queria ser padre mesmo, né? Aí acabou, quer saber? Eu não quero saber dessas coisas, não. Eu gosto de outra coisa. E fui embora pro seminário. Enfim, mas assim, o que eu via? Eu via que eu estudo diferente, né, cara? Não é um estudo intelectual, assim. É diferente. É diferente, né? Parece É que o nível mais fácil de estudar. Por isso que eu falo que é é simples, diferente, tá? cara. Eu falava assim, tipo, tinha gente, por exemplo, alguns amigos antigos que eu via que eram pessoas bem inteligentes, assim, inteligentes na escola, né? Ou então que se dão bem em faculdade e Sim, tal. sim, não Aí, quero escolar. aí eles chegam pra mim pra falar alguma coisa assim, tipo, filosofia, coisa da religião e tal. Não, isso Aí eu aí dou uma. é... Não, aí beleza, vamos dizer que ele tá interessado. Aí eu tento explicar, aí eu, tipo, já dei aula, né? Tipo, dava aula, formação e tal. Eu passava 40 minutos, só que aquilo pra mim tinha sido muito fácil, sabe? Eu sempre fui muito burrinho na escola, reprovei e tal. Sim. E ele falava assim, cara, isso é muito difícil e tal. Eu falei, difícil? Isso não é difícil, gente. Como assim é difícil? Vocês eram super inteligentes. E depois eu fui vendo e entendi isso, né? Que Sim. é diferente. O estudo, Sim. por exemplo, das coisas mais profundas, assim, Sim. ele é diferente do estudo para passar num concurso. Sim. Né? E que não tem como achar que a pessoa que se dá bem no concurso vai conseguir desenvolver esse mesmo... Né? Cara, eu não costumo falar isso assim para os meus alunos, obviamente. Claro. Mas estudar para o concurso é a parte mais fácil da vida. Se a gente pegar tanto na divisão de leituras e tipo de estudo, tipo de, sei lá, classificações da vida espiritual, trabalho, educação e família, ou todo esse tipo de coisa, a gente percebe que uma vida intelectual mesmo, tipo assim, eu quero fazer a obra da minha vida mesmo, eu quero estudar, eu quero saber mais. O concurso, ele entra como uma ferramenta. Uma ferramenta, por exemplo, tu abre um livro de jardinagem e lá tem um manual, lá, sei lá, um curso, um PDF. Como fazer jardinagem em casa. Tu tem que ter o material tal, pegar a terra tal, misturar com a terra tal. É um manual de instrução, praticamente, entendeu? E um estudo para o concurso é basicamente isso, cara. São ferramentas que tu vai, tá entendendo? Utilizar e tal. E é diferente mesmo da vida intelectual, porque a vida intelectual demanda muito mais trabalho, estudo sério, e contemplação, e meditação, e todo, tá entendendo? Toda uma coisa que não tem a ver com basicamente decorar coisas. Não tem como decorar, por exemplo,
Não dá para pegar um livro de matemática, ficar exercitando lá e tal, pronto, agora eu vou ser bom em matemática, eu faço a prova. Não é assim. É diferente porque existe ainda uma... Antes de tudo, existe uma postura, né? Existe uma abertura para o negócio, né? Uma sinceridade, tudo aquilo ali. Todo um exercício mesmo quase psicopedagógico que, inclusive, o Olavo faz em 200 aulas do COF, né? Por 200 aulas não começa filosofia, não começa conteúdo, ler o livro tal, não tem isso, entendeu? É basicamente uma... Educação das pessoas que estão... É uma educação primeiro dos afetos, depois uma educação moral, depois por exemplo assim, ele te colocar a tua cabeça num nível de uma consciência que te coloca na perspectiva que tem que estar a tua visão. Porque antes de chegar no vamos agora pro conteúdo, tá entendendo? Por exemplo, para eu entender o que eu estou fazendo hoje de mentoria, negócio, etc e tal, cara, eu fiz mais de 60 necrológicos na minha vida, entendeu? Tipo, aquele exercício 60? de... Bicho, Caraca. por baixo, eu diria. 60 é muito. Pô, tô falando, como que tu sabe, como é que tu faz hoje e o que é que tu queria fazer? Eu falei, cara, e ainda erro, porque o que acontece? A vocação, né, a gente nasceu pra alguma coisa. Um copo tem uma função, a gente também, Deus não cria nada sem uma função no mundo. Sim, né? sim. Só que a gente é que não sabe, né? A gente tem que ir atrás disso. Então, o Olavo te coloca primeiro na perspectiva da pessoa que, onde é que eu tenho que cavar, né? Onde é que eu tenho que cavar, né? Por exemplo, eu estudo essa coisa de educação há muito tempo na minha vida. Eu sempre percebi a minha inclinação para isso, mas eu nunca tinha percebido isso, né? Então, de certa forma, a facilidade que eu tive com o concurso e o método de como que eu faço para estudar, como que eu estudo rápido, como que eu sei cada matéria como estudar. Em 2014, por exemplo, eu lembro que eu já tive contato com o professor Pierluigi Piazzi, um dos maiores pedagogos do mundo, que é brasileiro, faleceu, obviamente. Mas eu entrei lá no COF, eu vi o Olavo elogiar muito ele, era amigo dele, fez homenagem para ele, e eu vi, cara, eu já tinha algumas influências que eu não sabia como, mas tá entendendo? Já existia aqueles elementos na minha vida. Eu sempre gostava de ver sobre educação, sobre hábitos, vi umas coisas de tipo, tá entendendo? No sentido de eu já tinha uma inclinação para aquilo, eu nunca tinha olhado para aquilo, tipo, olhado e percebido, cara, realmente tinha aquilo ali, entendeu? Essas coisas de processo de aprendizagem, como que o cérebro aprende, como que a gente forma um hábito de viver todo dia aquilo, como tua cabeça fica focada no objetivo. Porque, querendo ou não, essas são influências que acontecem, tipo assim, para tudo na vida. Se a gente vê, por exemplo, um podcast de um esportista, tu vai ver que ele tem um preparo todo para fazer aquilo. Tá? Uma prova tem um preparo todo mental que tu tem que ter para... Tá, como que eu conseguia fazer isso e sabia disso, tá, entende? Tipo, não era facilidade, mas eu percebia que a minha própria vida foi se caminhando para as pessoas que, tá entendendo? E eu vejo hoje em dia o que eu faço e é meio natural para mim, porque eu sempre gostei mesmo de fazer isso. É uma inclinação fácil de eu cumprir o negócio, entendeu? Então, como eu estava falando, teve todo esse trabalho psicopedagógico e tal, e a vida intelectual é isso, tem um trabalho muito maior, como eu falei. Cara, eu vejo, por exemplo, faz um necrológico e tal. E a pessoa, mas eu não sei o que escrever. Eu falei, cara, só escreve. Tu vai fazer 60, 70, 80, 100 desse. Esse daí vai ser, tu não vai nem lembrar desse, tá vendo? Uhum. Pra quem não sabe, o necrológico é um exercício, né, do professor Olavo, na primeira aula do COF, né, tem lá um exercício, né, sobre a sua vida lá, sobre algumas coisas, fingir que tá morto e tal. Você escreve lá a pessoa ideal que você quer ser, né? E esse exercício, cara, realmente ele tem um efeito muito interessante na gente, né? E o objetivo também dele é te nortear ali, né? Também, né? De ser uma bússola moral ali pra ti, uma bússola de objetivos, é o plano de vida né? que o São José Maria Escrivá fala, né? Isso. Como ele fala, se não tiveres um plano de vida, o que tu tem? Porque tu não sabe pra onde tu tá indo. O que tu quer fazer, o que tu quer realizar? Tipo, o São José Maria Escrivá fala desse necrológico de outro jeito, é o plano de vida, né? É a mesma coisa. Isso é muito interessante até, porque hoje em dia, perdão, mano. Pode falar. É porque hoje em dia, né, existe muito aquela questão de, eu não sei pra onde tu tá indo, mas a gente tem que aproveitar o caminho, né? Mas, porra, se tu não sabe pra onde tu tá indo, cara, como é que tu tá indo? Aproveitar o caminho, pô. Aí é que tá, entendeu? Não tem como. Cara, nunca tinha Sim, pensado sim. nisso. Entendeu? Como é que tu vai aproveitar o caminho? Tu não sabe se... Se tu não sabe depois. Não, é que ele fala virtude sem ordem, virtude estranha. Essa, né? Então... E ordem pressupõe que tem uma coisa, um passo adiante do outro e um passo após o outro, ou seja, uma ordem. Primeiro esse passo, depois esse, até chegar em alguma coisa. Né?
pressupõe-se que existe alguma coisa final, lógico, óbvio, né? Que a ordem já pressupõe isso, primeiro, segundo, terceiro, até chegar ao último passo. E se não tem o final, tu não sabe os passos, entendeu? Não tem como dizer, eu tô caminhando aqui, beleza, mas tu vai pra onde? Tipo, se tu falar pra pessoa, não fala, não, eu tô indo só andar mesmo. Eu tô vim só caminhando aqui, pô. Beleza. Não tem sentido, entendeu? Eu vou pro Carrefour, vou lá no Manauara, eu tô indo, tá entendendo? Tipo, Tu acredita, ô, Rogério, que até os resultados, assim, das mentorias estão muito atrelados a isso, então, né? Tipo, em esse chamado, não só o chamado, mas a facilidade que tu teve, né? Então, unir essas duas coisas e conseguir passar, porque... Entendo, né? Como tu falou, é mais difícil do que a gente saber a gente conseguir formar isso em outra pessoa. Sim. Não é só passar um conteúdo, porque o teu trabalho não é só passar um conteúdo. Sim. Teu trabalho é... colocar a cabeça dele no lugar primeiro. Exatamente. Então, assim, eu acredito que isso faça com que até te ajude, né? A ver Sim. que é teu lugar, porque se você perguntar para quem dá aula, para quem dá principalmente aulas desses outros assuntos, filosofia, religião... E principalmente nas matérias mais delicadas da teologia, ele vai falar que no início a pessoa provavelmente ela não achava que ela tinha vocação. Tipo, ela foi descobrindo no meio, porque tu só sabe mesmo quando tu vai vendo os frutos daquilo. Sim. Né? Onde vai aparecendo. Tipo assim, olha, tu tá, sei lá, 10 anos fazendo a coisa e não tem nenhum fruto, tem algum problema. Sim. Né? E aí a nossa vida dá pistas, só que a gente tá com o olhar errado. Então, naquilo da vida intelectual que a gente tava falando, quando tu centra o teu olhar para as coisas certas e tá atento, tu começa a perceber que tava ali o tempo todo. Era tu que não tava olhando, entendeu? Sim, exatamente. E, cara, eu vejo outros frutos também. Por exemplo, ontem eu tava exatamente conversando desse ponto com a minha esposa, que era um personal e tal, não vou falar quem, mas que falou que tinha muita gente definindo o que ele treinava e tal. Ele é amigo nosso, né? E aí falou que, cara, o cara paga simplesmente 3 meses e tem que ir lá no condomínio da Figênio Salles, o cara simplesmente não vai. Tipo, vai 3 dias aí, tá entendendo? E dane-se, tá pago o mês todo e simplesmente não quer nem treino, entendeu? Ele falou que, como personal, ele é grande pra caramba, né? Ele falou, pô, ele se sentiu desanimado de trabalhar, tá entendendo? Sim. Tipo, pô, não tenho nem ânimo. Tipo, imagina que tu vai trabalhar e teu trabalho não vai ter resultado nenhum. Tipo, eu falei, Mas eu falei isso pra ela, eu falei, cara, engraçado porque todo trabalho passa por um apostolado. E o que eu tô fazendo não é aprovar um cara no concurso, apesar de que é o que ele imagina que é o melhor para ele, mas existem pessoas que o cara tá com aquela ideia porque o pai dele encheu o saco dele, ele sabe que a sociedade falou que se tiver um concurso e tal, mas eu pelo menos ajudo a descobrir que, tipo, tá vendo essa possibilidade aqui, cara, vai tentar outra coisa, entendeu? Tá entendendo? Por exemplo, uma menina lá que tava com um problema, no que entrou lá, no começo, no primeiro dia eu falei, cara, não vai ser aprovada, mas eu percebo que eu posso ajudar ela. Eu percebo que ela tem um histórico aqui ruim com a família dela, está se responsabilizando por alguém que ela não precisa, está com o ciclo circadiano trocado. Ela já era católica, obviamente, mas ela estava vários problemas ali que eu percebi que dá para ajudar ela, entendeu? Apesar disso. Ela está fazendo direção espiritual com o Padre Elton agora, falou que fazia muito sentido e ela tinha pessoas que ela estava tomando a responsabilidade que não era dela e tá entendendo? Tava sem emprego, tem 2 empregos agora, 3 meses depois. Então, o que eu tô falando é que mais do que um concurso, claro, obviamente que se a pessoa se empenhar, ela vai conseguir ser aprovada, mas a minha cabeça hoje em dia é de, tipo, tentar colocar ela no caminho mesmo, que, tipo, pô, pelo menos, porque estudar para um concurso passa primeiro por uma organização geral da vida mesmo, que às vezes o cara não tem uma rotina, o cara não segue nada, o cara vê muita televisão, o cara é preguiçoso, o cara não tem uma relação com o filho, o cara atrapalha as coisas. Tipo, existem muitos fatores até o cara, tá entendendo? De fato, sentar e agora eu vou estudar, tá entendendo? Porque... Então, eu tento ver tudo isso aí, né? Porque realmente eu quero... Sei lá, eu faço disso meu apostolado, minha vocação. Se torna fácil porque todos esses problemas eu vivi, entendeu? Tá entendendo? De falta de ordem. Eu não tô dizendo que eu excluo e que não vivo, mas eu digo o meio. Eu falo muito pra eles de tipo, olha, tu quer... Eu me lembro uma história, por exemplo, na Petrobras, inclusive, em 2014, um amigo meu falar, no grupo de Dota que a gente fazia lá, eu lembro que eu fiquei sem celular, cara, 3 meses. E eu lembro que eu mandei uma mensagem no grupo no começo da preparação, 3 meses antes, cara, olha, é o seguinte, pessoal, a gente joga, acho legal, ser gente boa pra caramba e tal, mas eu vou estudar pra um concurso, 3 meses, eu vou ter que sumir e depois eu volto, sair do grupo. E ele falou que nunca esqueceu aquilo, ele me falou. Ele mora em outra cidade agora,
que ele achou impressionante, tipo, nunca tinha visto alguém falar, tá, eu vou fazer tal coisa aqui 3 meses, eu vou estudar pro concurso, depois eu volto e depois eu voltei pro grupo, tá entendendo? Tá entendendo? Uma coisa assim, o cara quer o concurso, mas foi tu quer quanto? Porque tu vai ter que abdicar de um monte de coisa, tá entendendo? Tu vai ter sangue pra isso? Eu falo logo, assim, abro a cabeça do cara pra dizer, primeira coisa, o meio, larga o churrasco, fim de semana, o grupo do WhatsApp, o cara que vai te chamar, porque isso aí vai te acabar contigo. Tu não vai conseguir estudar enquanto tiver o cara da cerveja, o cara não sei do que, tá entendendo? Então, é basicamente... No futebol pode, né? Cara, e assim... No futebol não é tu que vai proibir, não. Se tiver a mulher lá, ele já vai ter a primeira ordem lá. Pode falar. Cara, e assim, isso torna ainda o teu trabalho ainda mais importante, né? Porque tu tá ali, poxa, eu não quero te ajudar só a passar nesse concurso, eu vou te ajudar, né? Sim. Mas se tu estiver disposto aqui, cara, vamos tentar ajustar esse olhar. Vamos ajustar as coisas para as coisas que realmente importam, um né? transcendente mesmo. Exatamente. Eu quero te levar para outro lugar, né? Exatamente. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo, né? Tem alguém que poxa, às vezes a pessoa vai ali, não, só vou passar no concurso, às vezes ela encontra talvez um tesouro ali que ajudou ela ali a mudar a percepção, um olhar ali, poxa, talvez eu precisava só, como tu falou, ao longo da nossa história, às vezes a coisa tá ali do nosso lado, mas o nosso lado tá tão perdido, né? E é só ajustar, né? Sim. E, de verdade, isso é muito importante, cara, muito importante mesmo. E a produção já nos informou que já tá chegando ao fim do nosso podcast, a gente já tá se encaminhando. Eu queria, cara, te agradecer, Rogério, por ter aceitado o nosso convite, de ter estado aqui com a gente, conversado um pouco sobre... A gente conseguiu explorar muita coisa, né? A questão da conversão, da questão das drogas, eu acho que com certeza isso pode ajudar muitas pessoas. A gente conversou agora no final sobre o concurso, muito interessante mesmo, a importância do teu trabalho, né? E como justamente por tu ter um olhar diferenciado, como isso torna o teu trabalho ainda mais importante, né? Sim. Então, cara, da minha parte, eu te desejo um sucesso, tudo de melhor, que com certeza Deus ilumine aí teu espaço, tua família, um bom casamento pra ti também, cara. E eu vou passar aqui a palavra pra Mauri, depois a gente passa pra ti também. Se tu quiser deixar algum contato ou Instagram pro povo te seguir depois no final, tu pode falar, tá bom? Sim, eu acho que a gente pode finalizar. Quer falar alguma coisa, Rogério? Pra deixar uma mensagem Fazer aí para o pessoal que tá escutando, deixar um... Fazer um pitch de venda aqui. Exatamente, pô. Vai deixar aí uma mensagem, quer fazer aí? Cara, quem quiser, pô, obviamente aí o meu público-alvo é engenheiros e técnicos da indústria em geral, né? Mas eu tive outros concursos também no currículo, tem outros alunos aí que tiveram outras aprovações e meu Instagram, né? Rogério.valejo, com 2 L's, né? VALLEJO. E me segue lá, cara, que... Segue lá, não vou nem... Só segue lá, né? que se tu tiver interessado em concurso aí, ou melhorar pelo menos tua vida aí, que a coisa vai ser boa. Sim, beleza. Não, mas Rogério, muito obrigado, viu, pela participação. Eu acredito que palavras são importantes, né? Mas a vida é mais importante ainda, né? O testemunho, nada resta mais que a personalidade da pessoa. Isso, né? Que, como nosso querido Fernando gosta muito do Victor Franco, né? Eu gosto também. Pois é. Então, assim, muito obrigado, né? Eu acredito que quem tá escutando vai tirar muito proveito, né? De tudo que foi falado. E obrigado, cara. Obrigado mesmo. Eu gostei muito hoje do podcast. Foi muito bom. Foi muito bom. Foi muito bom. E que Deus abençoe aí na caminhada e tudo mais. Parabéns por esse olhar atento às pessoas. Eu tenho um trabalho também que não está, né, apostólico diretamente, né? Não é uma... Por exemplo, como é mais fácil para um psicoterapeuta, né? É mais fácil ele ter essa unidade de vida porque ele está tratando ali direto como humano. Mas é ter esse olhar atento, né, Rogério? Ao outro e ter um olhar verdadeiramente atento ao outro. Aí não ficar, vou estar numa mentoria porque eu tenho que colocar o cara num concurso e tal. Não, pô. Você tem uma responsabilidade com ele. E isso é muito bonito. Mas parabéns, Deus abençoe, conte com minhas orações. Né? E é isso aí, cara. É isso aí. Ele quer falar alguma coisa ainda? Calma, agradecer o convite aí, né? Pô, principalmente aí do Miguel aí, desde o começo aí, me ajudou na obra, inclusive aí, que é o Paquito de vocês aqui. Né? Exatamente. Também a Mauri, Fernando, pô, prazerzaço estar aqui, cara. Espero que dê tudo certo aqui. Tenho já podcasts gravados aí muito interessantes que eu mesmo vou com certeza ver, umas pessoas que eu recomendo, inclusive até quem tá ouvindo aí, que veja todos aqui, cara, que pelo que eu conheço e sei das pessoas que até então estiveram aqui, o Gustavo, o Guilherme, cara, bastante coisa boa tem aí já, né? E, cara,
apostolado mesmo e ir pra frente, né? Trabalhar e eu sei que com certeza isso aqui vai ter bons frutos, né? Se Deus quiser, cara. Muito obrigado. Torço muito por vocês, inclusive. Valeu. Obrigado. Então é isso, pessoal. A gente agradece por vocês terem acompanhado mais um episódio. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e dar o like também no vídeo. E se puder, compartilhar também. Até a próxima.